Fala galera, bem-vindos a mais um ChecksCast. E hoje a gente tá aqui com o cara que veio de Nova Friburgo, tem uma origem humilde, vendia de porta em porta cosméticos e hoje ele tem praticamente um império. A gente tá com o Jonathan Alves, fundador e CEO da Ibera Paris, empresa que hoje está presente em mais de 50 países. É um prazer, Samuel, estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Agradeço o convite e eu acho que a gente vai ter uma conversa bem legal. Eu vi os temas, tá bem interessante. A gente começou, esquentou um pouquinho antes aqui, né? E agora a gente vai partir. Mas conta um pouquinho pra gente aí, como é que foi esse histórico? Quem que é o Jonathan? Quem é a pessoa, Jonathan? Então, essa é uma pergunta difícil, não é? Quando a gente, é difícil. Quando eu faço muitos eventos eu começo perguntando quem você é e a pessoa fala a profissão, fala... Tudo menos quem ela é, quem ela verdade, é. Por isso que eu já perguntei quem é a pessoa. É difícil de falar sobre a gente mesmo, né? Então, eu olhando, né, a pessoa que eu sou hoje, né, é diferente da pessoa que eu era quando eu comecei a empresa, né? A gente constrói, na verdade, a pessoa que a gente é, né? Então, eu acho que cada bloquinho que me construiu tem um pouquinho de cada coisa, né? Tem um pouquinho de religião, tem um pouquinho de família, né? Tem um pouquinho de empresa, de trabalho. Decepção faz parte, né? Eu gosto muito de contar, na verdade, os nossos altos e baixos, né? Se eu não tivesse tido os problemas que eu tive, eu acho que eu não teria a empresa que eu tenho hoje, né? Ela é uma solução dos problemas. Então, foram muitos problemas e todos eles construiu tanto a empresa quanto a pessoa que eu sou hoje. Os insucessos trazem um aprendizado valioso, né? É incrível, né? Então, vale a pena errar, né? É claro que você não pode ficar repetindo o erro, porque senão você vai viver aquela vida que você está ali sempre. Né? Agora, você encontrar erros novos faz parte do crescimento, né? E faz com que a empresa cresça muito. Bom, a gente olhando aí para trás, o que você acha que te trouxe até aqui, né? E teve tanto sucesso? Foi mais a fé? Foi mais a resiliência? Ou foi mais a visão que você teve de negócio? Eu resumo assim, o nosso trabalho em cima da inovação, né? Sempre buscar fazer algo novo. Eu sou casado há 20 anos, eu tenho empresa há 20 anos. Então, a minha esposa, ela é uma pessoa insatisfeita, é verdade. Não sei se toda mulher é assim. Inconformada. Né? Inconformada. Então, para ela nunca tá bom. Nunca tá bom. Quando faz algo que realmente a gente acha que vai ficar bom, ela ainda quer melhorar. Então, o fato da gente ter essa parceria fez com que a empresa crescesse, né? E a cada passo que a gente dava, não, mas pode ser melhor, não, a gente consegue fazer mais. É um defeito que é uma qualidade nossa. A gente não consegue fazer nada que já existe. Nunca conseguimos copiar um produto do mercado. Já tentamos, inclusive, não dá, né? Então, sempre tem inovação na veia, criar, inovar. Uma coisa simples, um creme de hidratação capilar. Poxa, é a coisa mais simples, toda marca tem. A gente tem que inovar, tem que fazer uma história, tem que ter um produto, tem que ter uma matéria-prima diferente. Então, a cultura lá da empresa, ela vem muito em cima da inovação mesmo. Ela começou assim, né? Eu vi você mencionando outro dia sobre a questão da tatuagem de rena, né? Sim, foi uma inovação. Foi uma inovação. Né? Você utilizou um produto que já existia de uma forma... E, na verdade, uma mega inovação, né? Porque o que acontece? A gente conseguiu ver um negócio que era de um segmento e trazer para o outro. Muitas das inovações que a gente faz hoje na empresa, que a gente fez em todo esse tempo, foi em cima disso. Tanto que as feiras que a gente vai para poder fazer abertura de novos produtos, né, entender coisas do mercado, nós não vamos nas feiras de matéria-prima de cosmético, por exemplo. Eu vou na feira de medicamento, eu vou na feira agrícola, a gente vai em feira de todo tipo de empresas que não é de cosmético, com a ideia de trazer coisas novas. Um dos grandes lançamentos que nós fizemos nesses 20 anos foi o mesmo Botox que você aplica na pele, a gente teve a ideia de aplicar no cabelo. Criamos o Botox capilar, que é uma categoria hoje. Você pode ir em qualquer salão, praticamente do Brasil e do mundo, que tem essa categoria lá no menu do salão. Tá lá, corte, escova, alisamento, Botox capilar, e nós que criamos a categoria. Então, é um negócio assim que tá no nosso DNA. Né? Você sabe que isso é muito legal e assim, tem muito fit com a própria Checks, né? Porque a gente gosta de trazer, por exemplo, pessoas. Hoje nosso time tem, sei lá, acho que 80 pessoas.
A gente gosta de trazer pessoas que vêm de diversos segmentos distintos, de várias religiões, de vários... Isso é uma boa mistura, né? Justamente, para que você não fique com uma visão limitada do negócio, né? Para que você não tenha... Porque essas pessoas vão te trazer outras formas de enxergar. Verdade. Né? E acho que isso é muito legal. E é legal também você mencionar essa questão do próprio, que nem eu disse lá, da tatuagem de rena. Porque a inovação, ela não é necessariamente você inventar algo do zero. É você moldar, né? Trazer algo pro seu mundo, né? Exato. E as pessoas uma bolha, confundem, né? Você traz de uma bolha para outra, você tem essa inovação. Né? Então, a inovação ela pode estar na embalagem, na forma de aplicar o produto, né? na maneira que você vai vender o produto. Né? Então, a gente lá na empresa inova em toda parte, né? Até na forma de se comportar no mercado. Sim, e em várias fases da empresa, várias né? Fases vocês inovaram. Inovação. A gente vai transcorrer aqui, e várias bem legais, bem interessantes. Legal. Como surgiu a ideia? Como é que foi lá atrás começar esse negócio? Então, a gente começou sem a pretensão, né, de ter uma marca nacional, muito menos uma marca internacional. Nunca, né? Nunca a gente imaginou. Assim, o nosso grande sucesso, a primeira ideia foi a rena para sobrancelha, mas logo em seguida, assim, outro detalhe da nossa empresa é que a gente toma decisões muito rápido. Tá. Então, mesmo com o crescimento? Porque com o crescimento tende... Mesmo com o crescimento, o pessoal fica louco para conseguir segurar a gente lá. Hoje nós estamos com 700 funcionários e as decisões são muito rápidas. Chega a empresa de fora, consultores, olha e fala, pô, vocês têm que conduzir isso aqui meio que com um navio, vocês estão fazendo igual um jet ski. Eu falei, aqui é mais na pegada do jet ski, né? E isso faz a gente sair na frente em vários momentos na história da empresa. O fato de a gente tomar decisão rápida fez a gente sair na frente. Né? Então, a gente tinha um produto de sucesso, que era a rena para sobrancelha, mas a gente viu que o mercado estava precisando da escova progressiva. Então, era um segmento 100% amador na época. Não existia uma marca que tivesse o produto na garrafa. No ano de 2005... os cabeleireiros faziam esse procedimento fazendo misturinha caseira dentro do salão. E tinha de todo tipo. Tinha com formol, tinha sem formol. Cada um fazia de um jeito. E nós conhecemos uma receita, visitando o salão de beleza, de uma progressiva que não tinha formol, era praticamente 100% natural e alisava o cabelo na primeira aplicação, compatível com tudo. A gente falou, pô, isso aqui é um negócio. Mesmo dando certo a rena, a gente sabia que era um negócio que ia dar certo, a gente quis imediatamente mudar o foco. Pra você ter ideia, no primeiro ano a gente trabalhava e era o nosso principal produto com a rena, 6, 7 meses vendendo ela e não teve uma queda, a gente mudou 100% para escova progressiva e inclusive paramos de produzir a rena para sobrancelha. Porque foi uma virada, né? Porque foi uma virada e dependia muito de atenção, dava mais dinheiro, era mais rápido de fazer e a necessidade era muito grande. Eu costumo dizer que era igual vender droga, vocês não têm ideia. Tinha gente que me ligava de madrugada. O que eu conseguia produzir, vendia imediato. Eu vendia a mais do que eu produzia. Criava um problema absurdo. Tipo, eu tinha capacidade de produzir 300, mas eu tinha 10 pessoas querendo comprar 300. Aí eu vendia 300 para você, 300 para o outro, 300 para o outro. Todo mundo comprava os 300 e eu dividia o único 300 que eu tinha para atender todo mundo. Um pouquinho para cada. Era complicado, mas isso financiou o nosso crescimento. A empresa cresceu sem dinheiro de pai, sem dinheiro de mãe, sem dinheiro de banco. Foi comprando o almoço para vender na janta e sempre dobrando, e aí foi um sucesso, né? Como é que vocês conseguiram se organizar lá atrás para conseguir atender essa demanda depois desse primeiro boom? Então, muitas empresas pensam que tem que começar organizado. Né? Então, a gente tem que ter o setor, não funciona. Primeiro, você não tem dinheiro para organizar. Então, a técnica que a gente usou, eu acho que todo grande empresário também usou, cresce e depois organiza. Né? Então, fomos fazendo assim. À medida que crescia, organizava. Então, em sentido produtivo, em sentido administrativo, todas as áreas da empresa teve que crescer, praticamente morrer. Os funcionários dava dó. O cara fazendo serviço de 10 para depois contratar o segundo, para depois contratar o terceiro. E fomos crescendo nesse formato. Hoje é uma empresa muito organizada. Tem os setores, eu costumo dizer esses nomes lindos todos, CEO, CFO, COO. Ok, tem tudo. Mas não começou assim. Né? A empresa ela começou eu atendendo, telefonema como vendedor, eu atendia também como fiscal, eu atendia também como financeiro. Né? Minha esposa fazia a parte técnica, desenvolvia produto, misturava na panela o produto quando precisava. Então, a gente começou com o que tinha na mão para poder fazer. Não à toa, hoje você transita tanto por todas as áreas, né? Conhece com propriedade, né? Então,
Hoje chega pessoas novas na empresa, a gente tem contratado executivos de grandes empresas que estão vindo trabalhar com a gente, executivo de Unilever, executivo da Vela, executivo de empresas grandes do mercado, e chegam com uma cultura que de uma multinacional é diferente, né? E eles ficam impressionados o quanto a nossa empresa tem propriedade que a gente domina muito bem, mas pelo fato de a gente ter começado fazendo 1, depois 2, depois 3, conhecemos na prática, né, o trabalho. Hoje, como é que vocês conseguem levar essa cultura organizacional para o pessoal? Você tem um time lá de 700 pessoas, né? E vocês começaram lá atrás os 2. Como é que vocês continuam levando esse... Então, eu costumo comparar cultura à religião, né? Eu sei que é totalmente diferente, mas é muito parecido. E no nosso caso lá, a religião, inclusive, ajudou a estabelecer a cultura na empresa. Como eu te falei, eu sou testemunho de Jeová. E eu não sei se você conhece como funciona a testemunho de Jeová. Mas entre a gente, entre as testemunhas de Jeová, a gente chama de organização de Jeová, né? Por que é uma organização? Porque é muito, 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 muito organizado. Eu conheço hoje, eu tenho a oportunidade de conhecer a Disney como empresa, né? Conhecer a Apple, eu fiz imersão lá no Circo de Solé, eu entendi essas empresas por dentro. E eu vou te falar que essa religião é organizada nesse nível, como uma corporação. E muita coisa que eu coloquei em prática na minha empresa, eu aprendi por crescer sendo testemunho de Jeová. Então, a parte tecnológica, hoje, é uma religião que é muito tecnológica, tem aplicativos, a organização, para você ter ideia, por exemplo, aqui em São Paulo vai ter uma reunião nesse sábado, que é a mesma reunião que vai ter lá no Espírito Santo, o mesmo cântico que canta aqui, canta lá, o mesmo assunto que fala aqui, fala lá, mas no Japão também, na Inglaterra também, no mesmo dia, o mesmo assunto. Eu nunca vi isso em outro lugar. Então, é uma organização perfeita e a gente procurou copiar algumas coisas para dentro da nossa empresa. Então, a parte que faltou de estudo secular, por exemplo, eu não fiz faculdade, né? A primeira vez que eu entrei na faculdade foi ano passado para dar uma palestra. Eu fiquei até emocionado, porque eu não sabia nem como é que era lá dentro, né? E o que faltou para mim desse lado, a gente teve um outro tipo de educação que também fortaleceu muito a parte de organização. Essa parte da igreja que você mencionou é uma questão de processo muito organizado mesmo, né? Muito. Parece muito até um processo de empresas americanas mesmo. Mas se você fizer um estudo, esquece o lado religioso, esquece o lado fé e vai olhar como organização, você vai falar, caramba, mas é perfeito o padrão de organização. E detalhe, tudo voluntário, né? Lá não tem dinheiro. Então não é aquela igreja que fica atrás de doação, né? É diferente o modelo. Então isso ajudou a gente a organizar a nossa empresa muito nesse modelo. E manter essa questão que você comentou da velocidade de decisão, como é que fica isso, né? Porque uma coisa é atender a demanda de 10 pessoas, outra é atender a demanda de 700 pessoas. Então, a cultura, né? Lá a gente treinou os nossos funcionários a tomar decisão. Então, uma maneira de você ter funcionários que tomam decisão é não brigando com ele quando ele toma a decisão errada. Então, a maioria dos nossos funcionários, eu não posso dizer todo, porque cada um tem o seu grau de decisão, né? Mas a maioria dos funcionários, eles têm a possibilidade de tomar decisão e eles sabem o que a gente faria naquela situação. E na grande parte das decisões que eles têm tomado, está indo certo, né? A gente criou uma estrutura, então tem uma hierarquia, né? E a tomada de decisão tem que ser rápida para poder manter essa agilidade dentro da empresa. Se ficar burocratizando demais, a gente chama burocratizando, né? É um negócio que vira uma empresa burra e não anda. Então, tem regras, mas eu gosto de tomada de decisão rápida lá na empresa. Ou seja, o pessoal tem autonomia. Tem autonomia para poder tomar a decisão. E se erra, eu ajudo a consertar o erro, porque não adianta ficar criticando se você liberou o cara a tomar a decisão, né? Sim, só não erra quem não tenta, né? É, isso aí. E como eu já errei muito também, então tá liberado. Erra, né? Mas na maioria quem erra sou eu. Que bom, o pessoal tem medo de errar, não? Não, porque é um ambiente seguro, né? Olha, para você ter... Eu escrevi uma frase aí no meu livro que virou até lema lá na empresa. Eu botei o seguinte: retroceder jamais, mas se for necessário sempre. Parece um negócio, né? Nunca voltar atrás, mas voltar sempre. Porque hoje os coaches, eles ensinam pra gente que baixa a cabeça, vai em frente, não desiste. Mas para aí, se você tá no caminho errado, adianta você baixar a cabeça e ir em frente, você nunca vai chegar no lugar que você quer chegar. Então, você tem que ter a humildade de parar o pouquinho que você está fazendo e assumir que você está errado, voltar para trás e pegar o caminho certo.
né? Então, dentro da nossa empresa, eu sou capaz de fazer uma reunião, juntar a equipe inteira, tomar uma decisão e eu ir para casa, dormir, pensar. E no dia seguinte, gente, esquece tudo que falou ontem, não é aquilo, mas melhor perder o que perdeu agora do que continuar com o caminho errado. Uhum. Então, é liberado na empresa tomar a decisão e voltar atrás. Lá não é errado, não. Pode fazer. Cara, mas isso aí é incrível e as pessoas têm muita dificuldade nisso, né? Outro dia até fiz um post falando nisso, né? Na minha página tem bastante post motivacional, justamente muito nessa linha, né? Siga firme, vai dar certo, não sei o quê. Mas outro dia eu fiz um post falando, desista. Porque, né, para chamar atenção e dizer justamente isso, né? Você seguir em frente, seguir firme, não é você seguir numa ideia que eventualmente não vai te levar a lugar nenhum. Não é você eventualmente seguir num negócio que não vai te levar a lugar nenhum. Quanto mais longe você for no trem na direção errada, mais longe você está do seu destino. Então, você tem que parar, descer do trem, pegar a estação certa e voltar. Não adianta. Quanto antes você perceber isso, não adianta. Mais rápido se você ficar, mas poxa, mas que dó, não sei se vou descer, você só vai se ferrar, né? Então, tem gente que se prende na palavra. E é algo muito bonito. Eu dei minha palavra. Ok, você deu sua palavra. Mas se for uma merda, o que você tomou a decisão? Não pode voltar atrás. Né? Pra você ter ideia, o pessoal me sacaneia. Até de time eu já troquei. Eu era vascaíno, virei flamenguista. Rapaz, técnico troca de time. Não, o técnico troca. O jogador troca. Por que eu não posso trocar? Não é? Em 2018 virei flamenguista e tô muito feliz. Vai ficar sofrendo até quando, né? Conta só os títulos que eu ganhei de 2018 até agora, pra você ver. Na minha vida inteira torcendo pro Vasco, eu não tinha ganhado. Olha aí, tá vendo? Tá na hora de vocês trocar de time. Aí, Camila, você e o Fábio. Eu já desisti já. Gente, aproveita. Eu abandonei. Aproveita. Então, não precisa abandonar. É igual o negócio, não precisa abandonar. Muda a rota, entendeu? É isso aí. Não é? Então, eu tenho coragem até de trocar de time, se for necessário. Essa coragem. Essa eu não tenho. Olha que eu já sofri com o meu, hein? Sou corintiano. Aí, tô falando. Mas, vamos lá. Bom, vocês estão fazendo um investimento pesado agora com o centro de distribuição, é isso? Isso. Nós estamos montando lá um novo centro de distribuição acoplado com a indústria. A gente vai ter lá, no total, quase 20 mil metros de área construída. 20 mil metros? E é um investimento de 60 milhões de reais. 60 milhões de reais. Né? Então, é um mega investimento. E tudo isso contando com o crescimento que a empresa, né, vem fazendo nos últimos anos. A gente não sabe o que vai acontecer com o trabalho que nós estamos fazendo nos Estados Unidos. Porque o que nós conquistamos lá em 6 meses, a gente aqui no Brasil levou quase 2 anos para conseguir fazer o mesmo volume de venda. Então, a gente iniciou o trabalho nos Estados Unidos e em 6 meses cresceu o que a gente cresceu quando a gente iniciou o trabalho aqui em 2 anos. Então, eu acredito que lá o movimento vai ser muito maior e a gente tem que preparar a estrutura para poder acompanhar todo esse crescimento. Quando você trabalha com produto físico, com venda online, é muito complicado. Porque, por exemplo, você vai vender um conteúdo digital. Aí você gravou lá um curso maravilhoso e colocou uma força de venda para poder fazer aquela venda online e vendeu 1 milhão de unidades do curso. Isso é o quê? 1 milhão de link. O próprio computador pega e manda 1 milhão de link. Vendeu 10 milhões. 10 milhões de link. Bom demais, né? Dinheiro entrando no bolso, você só está entregando o link. Sim. No produto físico, que é o que eu trabalho, né? Eu tenho que produzir o produto para poder vender. Sim. E eu não posso produzir depois que vende, porque quem compra online quer comprar o produto e quer receber imediato. Rápido. Então, a gente vai fazer um lançamento. Quanto que eu produzo desse lançamento? Só Deus sabe. Pode ser sucesso, pode não vender nada. E aí, se não vende nada, fica ocupando espaço na logística. Então, é um problema você trabalhar com a venda online e com o produto físico. Né? Então, a gente vem testando. Por exemplo, eu tenho um produto que eu nunca consegui descobrir o teto desse produto. Toda vez que eu faço, achando que estou produzindo uma quantidade que é viável, acaba. Por exemplo, eu vou fazer 5 dias de promoção, no segundo dia acaba. E eu não consigo produzir. E a gente tem dobrado, tem quadriplicado a quantidade do produto e eu ainda não... Esse produto é o óleo de mirra. É um produto fabuloso. Ele é o número 1 de venda no Brasil. É um óleo para cabelo. Inclusive a Cíntia Chagas é a garota propaganda dele. E esse produto eu não descobri qual é a quantidade máxima que eu consigo produzir. Então a gente tem mobilizado a indústria, tem comprado mais ativo. Ele é um produto que o ativo vem do Oriente Médio e por conta dos conflitos atrapalha muito a compra. Então eu sou o único importador dessa matéria-prima no Brasil. No mundo tem praticamente 2 ou 3 grandes produtores da mirra pura.
e praticamente eu estou comprando já toda a produção. Então, a gente tem alguns impasses por vender produto físico que atrapalha né, o desenvolvimento da venda em si. Né? Mas, no geral, toda compra que é feita no meu site eu consigo entregar ou no mesmo dia ou no dia seguinte. Então, a gente tem feito um trabalho... A gente chega a despachar por dia 15 a 20 mil pedidos em um dia. Em qualquer lugar no Brasil? Em qualquer lugar do Brasil. E para fora, como é que funciona? Aí para fora a gente tem centro de distribuição em cada país. Né? No caso dos 53 países, o modelo não é o mesmo modelo que eu faço aqui no Brasil. Lá eu tenho um importador que compra, ele tem uma exclusividade da marca. Vamos pensar o México, por exemplo. Lá o Roberto trabalha comigo 13 anos, ele tem a exclusividade da marca no México. Então ele me coloca o pedido, o produto chega para ele lá, ele importa, ele é o importador, e lá ele faz a venda dos produtos para salão de beleza. O modelo que nós estamos fazendo hoje no Brasil é bem diferente. A gente criou esse modelo, depois eu vou explicar para vocês, que é o modelo com influenciador. Esse modelo eu faço no Brasil, nos Estados Unidos, no Panamá, no Chile. Foi os quatro países que começou esse trabalho e a gente está sendo muito bem sucedido com o modelo de influência, inclusive fora do Brasil. Na Europa não? Ainda não startamos, porque a gente não consegue medir o volume. Entendi. Não adianta eu colocar um time de pessoas fazendo um trabalho digital e eu não ter capacidade de entregar. Né? Então o produto físico tem esses desafios. Aproveitar o gancho aqui, a gente separou um videozinho seu aqui que mostra inclusive a estrutura, aí você menciona, né? Porque você está falando desse investimento de 60 milhões, mas como é que hoje é a estrutura? Onde é que é fabricado, né? Onde você fabrica os produtos? E esse centro de distribuição está em Guarapari, é isso? Não, em Guarapari nós temos uma pequena fábrica em Guarapari. Nós temos outra fábrica em Campo Grande e essa fábrica que está sendo construída fica em Viana. Então a gente está com a produção meio que separado. Tem uma boa parte que a gente terceiriza. Então hoje a gente usa indústrias terceiras para ajudar a gente no volume produtivo. Né? Inclusive aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, tem empresas que produzem para a gente. Mas a ideia é, com a abertura dessa nova fábrica, a gente conseguir ampliar bastante a nossa linha produtiva. Como é que você faz? Agora, desculpa, até estava sorrindo aqui, porque eu vi um trecho de uma entrevista sua mencionando que você teve receio lá atrás. No início, a gente não terceirizou. De terceirizar por conta de alguém poder roubar, então, né, hoje, como é feito o processo? Né? Isso é uma pergunta super interessante. A gente recebe no nosso centro logístico toda a matéria-prima. As matérias-primas elas já vêm da fábrica codificada. Então eu tenho um acordo com os fabricantes de matéria-prima. O cara que me fornece, por exemplo, queratina. Ele não me emite uma nota para mim com o nome queratina, nem vem escrito queratina na garrafa do produto. Ele vem CLA 27. E aí, quando chega na indústria, o pessoal recebe o CLA 27 e eu montei um centro de pesagem. Eu não sei se você conhece de gastronomia, mas eu gosto de comparar com gastronomia, porque eu sou chefe de cozinha. Eu gosto muito. Então, quando um chefe ele vai cozinhar, ele faz um mise en place, né? Ele pega e separa tudo que ele vai usar. Você vai fazer um bolo, você vai lá, 2 ovos, o trigo, você separa. E ali está praticamente a fórmula do bolo, a receita do bolo. Né? No nosso caso, eu tenho um centro de pesagem, onde chega toda a matéria-prima, ela é classificada, então ela passa por um processo onde a gente faz análise da qualidade da matéria-prima, porque nem sempre vem com a mesma qualidade. Então tem produto, tem matéria-prima que o cara vende para a gente há anos, uma vez vem estragado. Ou uma vez vem na concentração mais baixa e a gente tem que fazer o teste. Então o produto chega, a gente faz o teste da matéria-prima para ver se está na qualidade. Depois que está na qualidade, é aprovado, entra para o estoque e a gente que faz a pesagem dessa matéria-prima. Então vai vir para a indústria de São Paulo produzir. Ele recebe um pallet com vários baldes com a matéria-prima já pesada. E ele sabe a fase. Do mesmo jeito que faz um bolo, você não pode jogar tudo no liquidificador e bater que não vai dar certo. Né? Dependendo do bolo, você vai ter que fazer um processo. Bate a clara em neve, depois você mistura açúcar com a manteiga, depois que você mistura toda a mistura do bolo. O cosmético é muito parecido. Tem fase quente, então tem matéria-prima que ele entra a 90 graus. Depois tem matéria-prima que entra gelado. E esse processo, né, a gente manda junto com a matéria-prima pesada, codificada. Então hoje não é impossível saber qual é a fórmula do nosso produto. Eu até perguntei porque também assim, é muito interessante, né? Porque lá atrás realmente você teve esse receio. E outro dia eu fui visitar a fábrica da Offner aqui, que tá o Fernando lá, que é um dos donos, é da minha família. E justamente eles fazem isso, né? Eles têm os kitzinhos do material já... As quantidades já prontas. As quantidades prontas e eventualmente o que pode até já misturado, né? Então
ele manda assim para as fábricas. Eles produzem aqui até o Quem Lindt inventou também. isso foi a Coca-Cola, né? A Coca-Cola tem o blend lá da fórmula que qualquer lugar tem fábrica de Coca-Cola, mas Sim, em um não lugar sabe o que é. a Ninguém sabe fórmula. como é feito. Eu tive a oportunidade de visitar a primeira fábrica da Coca-Cola lá em Atlanta, e eles têm um cofre gigante na entrada, né, no museu da Coca-Cola, e aí você tem um leitor de palma de mão, assim, tipo de filme, né? Aí você coloca a palma da mão ali, aí faz a leitura e diz que a gente não tem autorização para poder abrir o cofre, para poder saber da fórmula, né, da Coca-Cola. Então é uma brincadeira, né, que eles fazem, mas eles preservam Mas isso. é real, então, é real. Eu sei porque assim, minha esposa inclusive trabalha, ela é líder de RH da Coca-Cola Company para Cone Sul. Então Brasil, Uruguai, Argentina, Chile, enfim, tem alguns países aí. E é isso, assim, né? Ninguém pode saber mesmo a fórmula. Não é incrível, né? É incrível. E tá vendendo em todo lugar, fabricando. Fabrica, vende no mundo inteiro e eles conseguiram preservar. Então é mais ou menos o que a gente faz. E ainda mais no seu caso, né? Que nem você comentou com relação à inovação. Vocês não copiam um produto, na verdade vocês saem na frente. É natural que, né, os concorrentes queiram ir atrás e queiram copiar. Tem muita gente que, na verdade, prefere copiar do que inovar. Não, então, já tem produto nosso chegando da China falsificado aqui no Brasil, imagina. Então. Com a marca? Com a marca. Caramba. Falsificado da China. Caramba, você já pegou algum... Já produto? bem feio, um cheiro horroroso. Xing Ling mesmo, né? E eu sou muito a favor da China. Para mim, a China é o maior exemplo de produtividade. Eu sempre que eu posso, eu tô lá. Eles são caóticos. Para copiar, eles são terríveis. São terríveis. Você tem ideia? Pro bem e pro mal, eles são. Quando nós fizemos... A primeira vez que eu fui à China foi em 2012. E fui com a intenção de montar uma linha de produção lá de equipamentos, né? Então a gente tem equipamentos que são feitos na China, equipamentos para a área da beleza. Então eu fabrico secador, chapinha, escova de cabelo, e tudo é feito lá. Eu tenho um escritório que cuida da marca a nível mundial, um escritório de marcas e patentes, né? Quando eu voltei da China, eles me acionaram, o escritório falou: Jonathan, tem uma empresa chinesa registrando a marca sua. Você pode fazer uma oposição, porque a gente está num tratado que contempla a China. Tá? Você pode fazer. Eu fui ver qual é a empresa que está. A empresa que pegou para produzir para mim o equipamento, os caras já estavam registrando a marca, o produto. Você não é chinês, não, né? Tô de olho, hein? Mas é paraguaio. Você é do Paraguai? Falsificado. Falsificado. Mas estava registrando a marca e a gente teve que entrar com um processo para poder vetar esse registro. Isso é um ponto muito importante, tá? Quando for fazer qualquer serviço com marca internacional, tem que ter atenção, tem que ficar atento com a questão do registro das marcas. Eu já sofri um pouco com isso nos Estados Unidos. Já perdi e recuperei. Né? Em 2 países, Colômbia e Estados Unidos, eu tive problema. China quase eu perdi. Então hoje eu tenho um escritório sério cuidando. Né? Mas é claro que se você começou e não sabe como, muitas vezes você nem sabe se vai vender para fora. Né? Então é aquela dificuldade que o empresário tem. Uma coisa que é necessária no início de qualquer negócio, e qualquer empresário tem condição de fazer, é registrar pelo menos o domínio da marca online. Porque é barato, né? Conseguir pegar o .com, que é o que tem mais valor. Né? Então, eu não fiz lá atrás, até porque já tinha, de alguma maneira, esse nome estava restrito, eu não sabia quem era. Quando a empresa começou a ganhar um porte, eu fui atrás e eu tive que pagar um valor muito alto. Hoje o domínio é nosso, o ibera.com, mas a gente teve que pagar um valor bem alto para conseguir. Então, se você tem uma ideia aí de montar um negócio, primeira coisa, né, segura o domínio, que é bem rápido, né, e depois faz o INPI, porque senão você não vai conseguir ter a marca. Né? Sim. Mas hoje vocês utilizam o B2C, né? Então, hoje nós temos o B2C como a loja, né, até por uma estratégia que a gente tinha lá atrás, mas estamos numa reestruturação de marca. Então, a partir do mês de agosto desse ano, o site vai ser ibera.com. A gente está entrando como Ibera, a mãe de todos os produtos. Inclusive marcas que nasceram separado, está entrando para o grupo e fazendo parte da marca Ibera. Tá. Então, por exemplo, hoje nós temos uma marca que é a Fashion Gold, que é uma marca muito vendida, e ela é vendida separado, chamado Fashion Gold só, e ela vai passar a se chamar Ibera Fashion Gold. Então, a Ibera está entrando como mãe de todas as marcas. Fashion Gold foi aquela que vocês fizeram a promoção lá do navio, não foi? Foi que a gente fez o navio da Ana Castela. Então é uma marca hoje top trend da internet. Se você for fazer pesquisa dela no Google, ela é muito poderosa. No Mercado Livre está entre os 4 maiores produtos de tratamento capilar. Já há anos a gente mantém essa posição. Então é uma marca muito forte que vai vir incorporando uma marca Ibera junto com ela.
Entendi. Bem legal. Bom, por um videozinho aqui rapidinho, bem curtinho. Se a gente se torna uma pessoa com uma boa ambição, que sabe desenvolver e aplicar estratégia e cria um controle emocional, a gente vai ser como essa embarcação, lenda, que cumpre os objetivos dela, que chega nos portos que ela se propõe a chegar, que deixa as pessoas felizes, que nós estamos aqui dentro. E em vocês, como influenciadores, vão ser pessoas incríveis e vão ser vendedores incríveis. Esse espaço, então, você estava mencionando para a gente que é o centro de distribuição atual. Hoje nós temos um centro de distribuição com 4.500 metros quadrados lá no Espírito Santo. E a indústria está dividida. Então, eu tenho uma capacidade produtiva grande, porém dividido em 3 indústrias, né? Então, a ideia agora é tentar aumentar essa capacidade produtiva numa linha completa. Então, a gente vai ter um centro logístico de 11 mil metros acoplado a uma indústria, com toda a estrutura saindo numa linha. Então, isso vai aumentar muito a nossa velocidade, né? Inclusive de entrega dos produtos, né? Hoje, onde é que estão localizados os centros? Tudo no Espírito Santo, né? Tudo no Espírito Santo. Fabricação também. O Espírito Santo, eu até conversando com vocês aqui um pouquinho antes, né? É um estado muito estratégico em todos os sentidos, né? Então, eu sou um defensor do Espírito Santo, porque eu não sou de lá, eu sou do Rio de Janeiro. Mas é muito perto de tudo. Então, é um estado, né, pequeno, tem uma capacidade financeira muito boa no estado, e os incentivos fiscais já faz parte da cultura capixaba. Né? Tem incentivo que a gente só encontra lá. Então, eles criaram um movimento chamado Compete, que é para botar a empresa a nível de competição com as empresas aqui de São Paulo. Porque qual é a vantagem de uma empresa estar aqui em São Paulo? A agilidade na entrega para o principal mercado, que é São Paulo. Minha venda é 33% São Paulo. Então, São Paulo é o meu principal mercado. Qual o segundo, né? Por curiosidade? O segundo é o Paraná. Paraná. Então, olhando por estado, né? Mas a região sudeste é a principal. Hoje existe um imposto, vocês conhecem bem, o DIFAL, né? Que você paga para poder vender do Espírito Santo para cá. E isso encarece demais os produtos, né? O fato de eu estar lá no Espírito Santo, se eu não tivesse o incentivo fiscal que tem lá, impossibilitaria a gente de competir de igual para igual com a empresa aqui de São Paulo, por conta do DIFAL. Então, quando a gente se posicionou lá no Espírito Santo e tem esse incentivo fiscal, o nosso ICMS ele baixa para 1%, pelo fato da gente estar lá no Espírito Santo. É uma diferença agressiva. De 17%, né, para 1%, dependendo do produto, até mais de 17%, né, para 1% fixo. Então, o incentivo só não cobre vendas para dentro do estado do Espírito Santo. Né? Então, para qualquer venda fora do estado, a gente tem esse incentivo. Aí eles criaram o Compete Online, que é para empresas que vendem online, o Compete Indústria, né? E tem o Compete Atacadista. Eu uso os 3, né? Então eu estou bem competitivo e é um negócio muito legal. Encerrou, na verdade, o prazo, que era por 10 anos, encerrou no ano passado, e o governo renovou por mais 10 anos. Então muitas empresas tomaram a decisão, inclusive, de ir para lá, agora, correndo o risco de daqui 10 anos acabar, mas 10 anos vale a pena se mudar. Na carga tributária no Brasil, 2 anos já valeria a pena. Isso que eu ia falar. Se fizer a conta, 10 anos, por mais que ele invista em estrutura lá e tudo mais, ele recupera isso o metro quadrado lá facilidade. Da área logística não é caro, em comparação aqui com São Paulo, é até um pouco mais barato. E toda noite sai carreta de lá para cá. Então viajou, por exemplo, como eu te falei, o pedido que saiu hoje, amanhã está aqui em São Paulo. Porque ele viaja à noite... E no outro dia está aqui como se uma empresa daqui mesmo tivesse postado. Então, é viável, é bem viável. Isso que eu ia comentar. Além da proximidade, quer dizer, não é tão longe, né? Também não é tão alto, né? Tá no Espírito Santo e entregar para os principais mercados consumidores estão aqui no Sudeste mesmo. Então, é competitivo. Muito, muito competitivo. Por mais que seja num prazo fixo de 10 anos, ainda assim compensa. Então, o empresário, eu penso o seguinte, ele tem que estudar, né, o negócio dele, tem que estar atento. Não existe um modelo tributário, vocês entendem bem disso, fixo. Né? Pô, agora eu acertei. Sim. A regra muda. Pra você ter ideia, por exemplo, lá o Compete, né, eu sou muito beneficiado pelo Compete, e aí veio uma regra de terceirização. Por exemplo, produtos que é terceirizado entra no Compete Indústria. Aí surgiu essa questão. A gente teve que analisar e entende-se na lei que o produto ele não pode ter mais que 70% terceirizado do produto. Então, se um produto ele é produzido mais que 70% de terceirização, perde o benefício. Aí,
dentro de uma industrialização de um cosméticos, o que considera 30%, 70%? A gente teve que fazer um estudo, a gente contratou uma empresa para estudar os processos e classificar o percentual que a gente faz. Por exemplo, a pesagem que eu te falei que eu faço. Uhum. Isso é que parte da produção? É quantos por cento? Ah, vai para a indústria só mistura e coloca na garrafa. Quantos por cento? Entendeu? Então, isso é uma discussão que abriu segundo uma alteração da lei que surgiu. Então, a gente não pode esperar ter o problema, né? Então, a gente foi muito proativo, trouxemos especialista, fez o cálculo, aprovou a decisão. Então, hoje a gente trabalha bem calçado, porque é uma dívida que pode você estar assumindo no futuro, né? É assim, e é uma questão que parte daquilo que você estava falando, porque vocês são muito organizados, né? Porque se você pensar, teve uma demanda muito grande de indústrias brasileiras indo, por exemplo, para o Paraguai um tempo atrás, né? Por conta da questão, né, dos benefícios de industrialização. Mas a gente via muito caso, assim, tipo, basicamente chegava o produto pronto e colocava na caixa. Essa era a industrialização. Não era real. E hoje você tem lá um processo que garante que você está dentro de uma norma. Sim, o controle de qualidade é absurdo. Hoje a nossa empresa ela é famosa entre os fornecedores por nossa chatice. Nós somos de verdade chato. Então fica aí, ó. A Ibera Paris é chata. Verdade. Mas no bom sentido, Por né? quê? A gente não aprova nada que vem errado. Você tá entendendo? Então tem um padrão de garrafa. O cara cometeu um erro, ele quer te enfiar a goela abaixo. Não, sabe, porque problema seu. Já tive muita dó de fornecedor e no final o erro passa a ser meu. Imagina, o cara escreve um rótulo errado. Aí, sem querer, tadinho, ele vai perder 20 mil rótulos. Meu Deus do céu. Vamos dar um gatilhozinho aqui pra gente aceitar. Eu tô fazendo uma obrigação que não é minha, aceitando um erro que não é meu e que vai transparecer lá na ponta que é a minha empresa que é desorganizada. Ninguém vai falar da gráfica do rótulo. O pessoal vai falar da minha empresa. Ó, a empresa do Jonathan é desorganizada. Olha que coisa horrorosa esse rótulo. Então, a gente criou um padrão de qualidade onde a gente veta tudo e ele já até sabe. Para você ter ideia, quando você cria essa tradição no seu fornecedor e ele faz merda, porque ele faz mesmo, ele já olha lá, ele não tem nem coragem de te mandar. Ele nem manda. Ele nem manda. Então, o empresário que tem medo de tomar esse tipo de decisão, ele vai estar sempre aceitando o erro por pena do outro. Você entendeu? Então, quando a gente parou de fazer isso, porque eu fazia isso, quando eu parei de fazer, a empresa ganhou essa fama de ser chata e a gente só aceita dentro do padrão de qualidade 100%. Mas, assim, é honesto, porque você mesmo estava mencionando, dentro da sua empresa você aceita que as pessoas errem e elas vão errar, mas você já está assumindo esse erro, Isso né? aí. Uma coisa é você assumir o seu erro, outra coisa é você ficar assumindo o erro dos seus outros fornecedores, né? Aí já é demais, Não, né? já é demais, Já é né? demais. Dentro da sua empresa você já tem aquele produto que eventualmente você vai ter que desperdiçar. Sim. Com certeza, que a gente erra, né, no processo. Quebra, perde, Isso. enfim. Agora, dentro daquilo que você compra, você tem expectativa de receber já Aí resolvido. vamos cada um com o seu problema, né? Senão você assume o problema de todo mundo. É isso aí, não funciona. Aí não vai funcionar, né? O negócio não vai andar. Não vai andar. Mas você estava mencionando, né, da questão do Espírito Santo ser um estado extremamente benéfico no sentido logístico, tributário. E a gente estava, antes aqui de começar as gravações, questionando. Se você foi para lá por conta disso, conta pra gente como é que foi o essa Espírito decisão. Santo, né? Então, eu estava te explicando, né? Na realidade, a nossa decisão de ir para o Espírito Santo não foi uma decisão financeira, né? Foi uma decisão religiosa. Como eu te falei, nós somos testemunhas de Jeová. Eu morava no Rio de Janeiro. A empresa era muito pequena quando a gente tomou a decisão de ir para o Espírito Santo. Na verdade, eu falo empresa, mas nem empresa era eu e minha esposa fazendo produto, né, artesanal. Então, a gente podia fazer aonde a gente estivesse. E no Rio de Janeiro, a violência é muito grande. Eu fui assaltado 4 vezes depois que eu casei. Caramba. Então, eu fiquei com muito medo, né? E onde eu morava no Rio de Janeiro, eu não pagava aluguel. Então, quando eu decidi sair da casa que eu morava, eu falei, eu vou pagar aluguel, eu posso pagar aluguel em qualquer lugar do Brasil. Então, eu abri o mapa do Brasil para mim, né? E a Testemunha de Jeová faz o serviço de pregação, né, de casa em casa, e tem uma lista de cidades que precisam de apoio. Então, sempre, todo ano renova essa lista, cidade tal, cidade... E eu para poder tomar a decisão de onde que eu iria morar, eu usei isso como critério. Então, eu e minha esposa pegamos lá a lista, olhamos. No Espírito Santo tinha 2 cidades, e uma delas me pareceu assim, bem interessante. Eu dei um Google, vi a cidade e fui lá para conhecer a cidade de Domingos Martins. Quem não conhece, tá aí a dica. É um espetáculo. É linda, linda, linda a cidade. Cidadezinha de interior, 5 mil habitantes. Muito próximo da capital. Você vai com 30 minutos, você está em Vitória.
E aí tomamos a decisão de ir para lá por conta da religião e foi uma decisão muito sábia, porque ali a gente montou a nossa primeira indústria, né? A empresa cresceu e depois a gente teve que sair da cidade, né? Mas o nosso início, e ficamos bastante tempo, ficamos 15 anos morando ali. 15 anos. 15 anos morando nessa cidade. Agora, tem muito... É um lado muito desafiador você ter uma empresa numa cidade pequena, né? A gente falando aquele tema da cultura, a cidade pequena te exige você ficar com funcionários sem ter como mandar ele embora, porque você não tem outro para substituir. Sim, a gente sabe, a gente né? tem clientes no Mato Grosso espalhado. Isso também virou cultura na nossa empresa. Então, eu tenho funcionário, para você ter ideia, uma empresa do tamanho da nossa, com 700 funcionários, e eu só tenho 5 funcionários que pediu para sair até hoje. Então, é um número muito baixo, né? Em 20 anos. Porque a gente criou essa cultura de melhorar o funcionário, pagar curso para o funcionário ele tem que crescer junto com a empresa. Então, a gente criou um time de verdade imbatível, tá? A minha galera lá, eu fico até emocionado de falar de verdade que trabalha com coração. Pô, tem hora que eu ligo pro cara 10 horas da noite pra sair comigo, pra estar trabalhando. Eu falei, pô, doido? Não, o dono tá te chamando, mas o cara tem mais compromisso até do que eu. Então a gente conseguiu criar isso e isso é um negocinho muito legal. De dono, né? Então é o sentimento de dono na prática. Porque no papel, na parede, isso pode funcionar, né? Algumas empresas, mas na prática, né, é difícil. E o movimento de uma empresa pequena virar uma empresa grande é muito dolorido. Principalmente para os funcionários que acompanham isso. Então, antes a gente fazia conta de tudo, porque é uma empresa muito pequena. Então, dependendo da marca de café que você compra, prejudica a empresa. Né? E depois que a empresa toma um corpo, os volumes de compra é maior. Né? O nível de decisão dessa pessoa que tomava a decisão lá da compra do café mudou. Né? E é difícil o funcionário ele conseguir acompanhar esse crescimento. E lá, graças a Deus, o nosso time hoje, eu tenho 16 diretores, pelo menos uns 8 veio do início da empresa junto com a gente e são pessoas de extrema responsabilidade que multiplicou o salário por 10, por 20. Então, hoje ganha compatível diretor aqui de São Paulo e começou ganhando R$2.000 lá na empresa quando a gente começou. Então, é um orgulho, né, ter essa equipe com a gente. E como é que você faz com esse time que começou lá com você, que cresceu nesse tanto e agora você mencionou que você tem trazido aí executivos de grandes companhias? É duro. É outra cabeça, né? É igual você misturar café com leite, né? Você vai dar lá uma mistura, né? Um tem uma mentalidade, um jeito de trabalhar, o outro tem outra e dá atrito, dá muito atrito, né? Eu tenho hoje minha diretora de marketing veio da Unilever, eu tenho diretor financeiro que veio de grandes companhias, eu tenho hoje uma pessoa que me auxilia lá como se... Eu sou o CEO da empresa, mas trabalha junto comigo no conselho, que foi CEO de grandes companhias aqui de São Paulo, então tem uma mentalidade corporativa, está acostumado com outro ritmo de trabalho, acostumado com reuniões, com planilhas, e a turma que começou com a gente está sofrendo para conseguir pegar o ritmo, mas está indo, está todo mundo crescendo. É aproveitar o lado que você tem de confiança do seu funcionário antigo, que nunca ninguém vai suprir, né? Desse amor, né? Ninguém vai suprir isso com o conhecimento novo. Então a gente tem essa flexibilidade de saber dosar, né? Ó, vem cá, me ajuda aqui a ensinar ele isso aqui. Ó, mostra para ele como que a gente fazia antes também, para achar um meio termo e a empresa poder crescer, né? É duro, dói pra caramba, o crescimento dói. A gente vê quando tem fusão de empresa, quando uma empresa compra outra, esse alinhamento de cultura acho que é o mais difícil das pessoas, assim, porque elas vêm de culturas muito diferentes e você mencionou a importância disso dentro da sua empresa. Então, essas pessoas que vêm de fora também devem ser um choque para elas também. É incrível. Tem alguns que param e falam, Jonathan, o que é isso que você construiu aqui? Porque a empresa ela cresceu e contaminou, entendeu? Então todo mundo tem esse amor pela marca, tem um respeito muito grande por mim e pela minha esposa. A gente, culturalmente na empresa não existe falar palavrão lá dentro, não existe gritar, não existe nunca humilhar ninguém. E pegou esse ritmo, então todo mundo vem. É um ambiente que as pessoas, no final do dia, não quer voltar para casa, quer continuar lá. Então é muito legal, né? Legal. Essa cultura de inovação. Sim. O funcionário ele precisa de ter um destino, né? Eu costumo dizer que a coisa mais terrível do mundo é você trabalhar sem objetivo. Eu fiz um exercício, eu fui fazer um treinamento e o exercício foi montado onde tinha uma pessoa na frente que só podia... Botaram 3 cadeiras, né? O cara da frente só podia comunicar com o do meio
e o do meio só podia comunicar com o de trás. Aí o do meio era o que fazia o canal com os dois. Né? Então, 3 cadeiras, o daqui, o do meio podia falar com os dois e o da frente, mas a missão estava lá no da frente. E ele não podia falar comigo que estava aqui atrás. Eu nunca tinha sentado atrás, entendeu? Eu sempre fui o cara da frente. Então, quando você está lá na frente com a missão e você não sabe explicar ou não sabe repassar, isso deixa desesperado. Eu lá atrás, sem saber qual era o exercício que tinha que ser feito, eu fiquei desesperado. Você entendeu? Então, a gente, como CEO da empresa, muitas vezes a gente tem um objetivo claro. Eu acredito que todo CEO tem um objetivo claro na cabeça dele. Só que não pode ficar dentro da sua cabeça. Porque se só você sabe aquilo, vai ser difícil as pessoas comprar a sua briga e evoluir com você e fazer a empresa chegar. Então, a maior dificuldade com um time grande é você conseguir fazer com que todo mundo entenda o objetivo da empresa. Né? Mas objetivos, não só o macro objetivo. Né? E também não é aquele que você bota lá cultura, missão, visão, valor. Cara, isso aí é poesia. Né? Agora, o objetivo do dia a dia, o porquê que as coisas são feitas, isso é importante, cada membro da empresa conseguir saber o porquê que tudo está sendo feito daquele jeito. Né? Principalmente uma empresa que tem vários processos, igual a nossa, tem gente que pode olhar e achar burrice. Pô, que burrice, por que tem que esperar aqui para poder fazer análise da matéria-prima? Não podia entrar direto no estoque? Né? Só que tem um processo. Então, se todo mundo entende, todo mundo sabe o porquê que as coisas são feitas. Né? Então, isso a nossa luta lá é essa. Você falou da questão da missão, visão e valores, né? E do porquê. Eu gosto muito do Golden Circle, não sei se você já viu, do Simon Sinek, que é uma teoria de que as empresas elas não compram o que você faz, elas compram o porquê você faz. Né? A Ibera hoje tem um porquê? Por que ela produz? Por que ela tem que ser uma empresa benquista? Esse porquê, ele muda também, como eu te falei. Né? Nesses 20 anos, a gente já teve alguns porquê. Né? O primeiro porquê era porque a gente precisava viver. Né? Então, quando a empresa ela nasce, né, você tem aquele objetivo de conseguir sobreviver. Eu era um casal empreendedor que comia, dormia, era aquilo ali. Nosso alimento vinha da empresa. Né? Então, esse era o porquê. Quando começa a formar um time de funcionário, aí o seu porquê muda, porque você tem aquela responsabilidade com aquela galera que está ali com você. Mesmo não sendo um time muito grande, no começo era 30, era 20, mas a gente tinha aquela responsabilidade. Aí quando você começa a ter clientes que também vivem da sua marca, no meu caso os distribuidores, o porquê ele aumenta, porque você tem família já que sobrevive daquilo ali e qualquer decisão errada que você toma pode prejudicar, né? Toda aquela família que trabalha com o seu produto. E aí o nosso produto por muito tempo foi ferramenta de trabalho. Né? O cabeleireiro ele comprava o nosso produto para aplicar no salão e ganhar dinheiro com ele. Então, o porquê do produto também. Então, quando a gente criava o produto, a gente sempre pensava quanto que o cabeleireiro iria ganhar com aquilo, porque é uma ferramenta de trabalho. Né? E quando nós criamos o modelo, né, que hoje é o nosso modelo vencedor, que é usar os influenciadores para poder vender o produto, o nosso porquê mudou muito. Né? Porque hoje nós temos um time de 33 mil influenciadores trabalhando com a gente. E são 33 mil famílias, né, que a gente vem acompanhando a história, e cada história é incrível. Depois, se você quiser mostrar aí alguma, eu posso te dar como referência para você botar aqui para o pessoal ver. Né? É incrível. E o nosso porquê virou de verdade a vida dessas meninas. Né? Então, a gente se preocupa muito com elas. E hoje a gente não trabalha mais somente pelo ganha-pão, vamos dizer, já mudou, né? Hoje a empresa ela é uma empresa estruturada e toda decisão que a gente toma é pensando em como fazer essas meninas crescer, como aumentar, né, o círculo delas, aumentar a rede social delas. Tudo nosso hoje é pensando nesse movimento com os influenciadores. Eu vi uma entrevista sua e você mencionando, né, que em 2018, eventualmente, você já teria cursos para não precisar mais... A empresa em 2018 já estava em 53 países, a gente já tinha um faturamento de milhões. Eu já tinha minha casa super linda, um carro muito bom, dinheiro para sobreviver. Eu não sou um cara que vive de luxo, então com certeza eu podia parar já de me aposentar. Mas faltava um propósito, faltava um propósito. A gente parava muitas vezes para pensar, mas por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou trabalhando tanto? Né? E a gente até entra aqui nessa virada de chave, que foi mais uma virada de 2018, né? Foi. Mas vou voltar aqui um pouquinho, porque... Eu acho que é muito interessante para a questão, principalmente do nosso público de empresários, a gente mencionar a questão das dores. Porque você falou, né? A gente estava falando que você tem aquela parte da diretoria que vem desde o início lá com você e que tem aquele amor. E
sofre, né, com o crescimento do negócio, porque a partir do momento que você cresce, você tem que aumentar a questão dos processos, não tem mais tanta facilidade. Você quer ver uma coisa que é um sofrimento da equipe? Por exemplo, o cara que cuida de 2 setores. E a empresa está crescendo e você vai ter que deixar ele cuidar de um só. Porque tem que crescer o setor. Você e tem que tirar dele, ele sente que está perdendo. Pai, mas eu estou tirando metade do seu trabalho. Ele sente que está sendo demitido. Sim. Né? Ontem mesmo, uma funcionária querida nossa, né, que cuidava de 2 setores, passou a cuidar de um só, subiu para a internet chorando, gravou vídeo chorando, real, porque tá o sentimento dela, metade dela foi demitida. Né? É incrível, não é? Né? Porque a pessoa está acostumada, ela ama aquilo que ela faz, mas o crescimento da empresa exige isso. Então, era 2 setores e agora virou... né? A gente sabe como é que funciona. E é sofrido mesmo. E é legal porque, assim, você está trazendo, né? E você mencionou, é fácil? Não é fácil. Mas você está trazendo, porque a gente precisa lidar com situações que não são fáceis para que a gente possa crescer. E essa questão de você mesclar, né, um time que tem esse amor, que tem esse conhecimento do negócio, que tem essa questão cultural, e você trazer também pessoas de mercado que vão poder agregar bastante com relação a como funcionam os seus concorrentes, por exemplo, é extremamente vitorioso. Mas é dolorido. Dói. Não tem jeito. Né? E muitas vezes a gente vê que os empresários fogem dessa dor. Sim. Né? Decisão difícil. Por exemplo, salário. Como é que você faz? Você está trazendo um cara que o salário dele é alto lá onde ele está. E para ele vir, você não adianta pagar o que ele está recebendo. Você tem que pagar mais. E o cara que está com você a vida toda não chegou naquele salário ainda. Como é que você vai fazer? Então, a empresa ela tem que ter um RH muito estruturado, tem que ter planos, tem que identificar as funções e mostrar. O funcionário ele tem que saber como que ele vai crescer. Então, você ainda não é do nível dele por causa disso. Isso. Se você fizer isso, você se torna daquele nível e você vai ganhar igual. Pronto. Aí a regra está clara. Então, se a regra é clara, não tem briga. Agora, quando não entende, aí é um problema muito grande. Porque uma coisa que não deveria ser falada dentro da empresa é o quanto o cara ganha, né? E todo mundo sabe. Incrível. É incrível. Eu não falo o quanto eu ganho. Mas alguém fala. É confidencial, mas... Que loucura, né? Todo mundo sabe. Mas vaza. A maior fofoca da empresa é o salário. Mas por que o fulano ganha R$20 a mais que eu, né? Tem essa questão. E aí vamos entrar então nessa questão dessa virada de chave que foi a ida, né, para venda via influenciadores. Inclusive, se você pensar hoje, né, você falou de 33 mil influenciadores. Você tem lá 700 funcionários diretos, né? Sim, isso aí. Fora os indiretos. E mais 33 mil para gerenciar também, né? De certa forma. O tamanho desse negócio, né? Isso só no Brasil, né? Só no Brasil. E só direto. Fora indireto. Você pensar na questão logística, na questão né, de matéria-prima e tudo mais, quantas pessoas são envolvidas no seu negócio hoje? Sim, bastante, né? Porque para mais de metro, né? É verdade. E como é que foi essa virada para fazer a venda? Até porque você tirou ali, né, a venda direta ao salão para atingir o É o que eu te falei, final, questão de decisão, é questão de problema que gera solução, e a solução muitas vezes é a melhor coisa que podia acontecer na sua vida, né? No nosso caso, em 2016, a nossa empresa vendia 95% da venda para fora do Brasil. O Brasil representava só 5%. E eu estava muito feliz com isso, porque recebia em dólar, antecipado. No Brasil era real, parcelado em cheque, 30, 60, 90, 120. Ainda? Por Deus, era assim. E não tem, é um vício. Hoje mudou um pouquinho, foi pro boleto, mas é a mesma coisa, cara. Né? Eu cheguei a ter cheque sem fundo pesado em quilos de cheque sem fundo. Era uma coisa assim que a gente olhava e ficava assustado. Então, eu de verdade tirei o pé do Brasil, né? Por conta do dólar, euro caindo na conta, é muito bom. É muito bom. O cara pagava. Eu tinha casos que eu tinha 30 dias para mandar o produto. Então, com o dinheiro dele, eu comprava matéria-prima, produzia e mandava. Né? Então, virou o meu negócio internacional, foquei nisso. Né? Participava de todas as feiras de cosméticos, Cosmoprof na Bolonha, fiz feira na Turquia, feira na Itália, todas as feiras internacionais a gente participava e era o nosso foco comercial, abrir países que importassem a nossa marca, pagando antecipado, tinha cota. Então, é mínimo de compra mensal e te vira e pronto. É um negócio maravilhoso, muito bom, né? E aí, o que acontece? Em 2016, começou o movimento da venda do Brasil para fora, sem ser com a gente. Como assim? O produto na Europa é vendido muito caro. O nosso produto na Europa,
em comparação com o preço aqui do Brasil, é muito caro. Tem produtos que lá é 300 euros e aqui é 300 reais. Imagina. Então, é a diferença absurda. Né? Se você for fazer a conversão, é porque nesses mercados não existe conversão. É o valor real do mercado. Sim. Então, né, tem produtos que lá é exatamente isso. E o nosso, na área de beleza, é esse o markup. Começou muita gente vir de lá para cá, comprar, encher mala e levar para vender na Europa, por conta dessa diferença de valor. Mas era esporádico, era um ou outro. E turista ou o pessoal que vinha pessoa mesmo? Que vinha, Tipo, sacoleiro para comprar aqui no Brasil. Batia nas lojas. Tinha uma loja grande aqui em São Paulo, que é a Ikezak, vendia o nosso produto. E batia lá dentro da loja, comprava e levava. E fazia um dinheiro. O cara numa viagem dessa fazia 10 mil euros. Então valia a pena. Mas não prejudicava tanto o trabalho que a gente vinha fazendo, porque era mochila, era mala. E o cara tinha risco de... Né, entrar, perder, um monte de problema. Só que com a evolução da venda online, esse negócio tomou uma outra proporção. Eu costumo dizer que um gênio inventou um negócio que eu não conhecia, na verdade. Ele fez o dropship ao contrário. Ele abriu um escritório aqui em São Paulo, do lado da loja, abriu uma loja online lá na Europa, chamado Ibera Europe, e anunciava lá o produto, mais barato do que os distribuidores vendiam, só que em euro, mais caro do que aqui no Brasil. Caía o pedido, ele ia na loja, já com o pedido pago na mão dele, e comprava e botava na UPS, na DHL e mandava. Aí sim começou a dar volume. Tinha dia que chegava lá na Europa 60, 70 caixas de produto. E aí o pessoal começou a reclamar de verdade. E o pior, que o distribuidor imaginava que era a gente. Ele falava, pô, Jonathan, não tem como, cara. O site é o site da marca, o cara tá fazendo tal, isso e aquilo. E a gente não tinha como identificar. E aí o problema é que você fica tentando inventar regra. A loja não pode vender mais de uma unidade. Como que uma loja não pode vender mais de uma unidade do produto? Não tem jeito disso acontecer. O cara comprou o produto, é dele, ele faz o que ele quiser. O distribuidor não pode vender para... Como que não pode? Ele comprou, ele pagou, tem lei que proíbe? Não tem lei. Você cria lei comercial dentro da empresa que só engessa o negócio. Né? Então a gente viu que o negócio não estava bom desse jeito. Estava prejudicando de verdade. Eu tenho um sócio francês que comprou 30% da empresa. E esse sócio chegou um momento que ele falou, Jonathan, basta. Não dá, cara. Vai queimar o nosso negócio e a gente vai perder a nossa grande fatia do bolo. A gente tomou a decisão de fechar as vendas no Brasil, encerrar todos os distribuidores, encerrar as lojas e trazer tudo para uma loja digital, uma loja online, onde a gente iria fazer a venda do produto. A nossa venda era, em média, mais ou menos 3 milhões de reais. E a nossa expectativa era que esses 3 milhões viessem para dentro da loja e as pessoas iriam comprar com a gente ali. Você é cliente, já está acostumado a comprar o produto, vai pegar, ao invés de você comprar com o distribuidor, você compra na loja direto da fábrica. Era a nossa ideia que isso ia acontecer. Mas, na verdade, não aconteceu desse jeito. Né? A gente abriu a loja, o primeiro mês vendeu 16 mil reais, depois agarrou ali no 30, 40 e não saía desse número. E os distribuidores, que tinha 250 distribuidores no Brasil, fizeram um trabalho que eu não critico eles fizeram o certo que eles deveriam fazer mesmo, falando que a marca não existia mais e que o produto que eles pegaram agora era melhor do que o nosso. É o ganha-pão do cara, ele precisava daquilo. Então ele visitou todos os salões e tirou a nossa marca. E as lojas substituiu por outro e, na verdade, o cliente acostumou a comprar e a gente perdeu o cliente. Então aquela expectativa de que os clientes iriam vir comprar online porque amava a marca não aconteceu. Isso foi em 2018? Foi no início de 2018. Aí no ano de 2018, né, com essa loja parada, sem vender nada, e a venda ficou 100% só internacional, nós tomamos a decisão de tentar melhorar esse modelo de negócio. Né? Então eu vim para São Paulo, fiz um curso aqui em São Paulo, que mostrava aí o modelo de venda online. Muita coisa que eu nunca ouvi falar, eu vi ali naquele curso. E dentro desse treinamento, né, então fica aí a dica para os empresários. Né? Faz curso, sai da caixinha. Por mais que você seja bom no que você faz, vale a pena. Uma ideia, só uma. Você ficar 3 dias no treinamento, se tiver uma que muda o seu negócio, pode valer muito dinheiro. Né? E foi o que aconteceu. Uma ideia que a gente teve dentro desse treinamento mudou a história da nossa empresa. Eu vi uma menina que subiu no palco e ela falou da maneira que ela fazia propaganda do produto, divulgava o link e levava os clientes dela para comprar dentro do site. Hoje parece muito normal, todo mundo faz isso, mas naquela época não era normal e eu não conhecia, eu não sabia que existia esse modelo, né, de influenciador
dá o link de compra. Eu falei, pô, isso é um negócio que funciona. Ela desceu do palco, conversei com ela, ela me cobrou R$5.000 para fazer a propaganda de um produto. Né? Nós desenvolvemos um produto específico para essa ação e de um domingo para segunda nós vendemos R$700.000 desse produto. Um produto novo, né? Um produto novo. Zero. Né? Porque a nossa linha de produto era uma linha voltada para o cabeleireiro, ferramenta de produto, de trabalho. E ela comunicava com o consumidor final. Não. Então, um produto de litro para o cabeleireiro usar no salão, ela não ia conseguir vender. A gente desenvolveu um produto específico para esse negócio, ela fez a propaganda e vendeu R$700.000. Isso você está falando de uma época que o faturamento ali, Brasil, estava na faixa dos 30, 40 mil. Não era nada, entendeu? Então, de um dia para o outro, vender 700 mil, eu falei, pô, agora eu achei o segredo de botar essa loja online para vender. Primeira vez que entrou gente de verdade dentro da loja, começou a dar volume. E aí eu fui atrás de uma segunda influenciadora e essa segunda influenciadora não foi compatível com o que a gente esperava. Né? Ela tinha 10 vezes mais do que seguidores do que a primeira menina e ela não vendeu nem os 25 mil que ela me cobrou. Então, isso ali fez a gente ter um pouquinho de revolta, não com ela, mas com o todo que aconteceu. Imagina, você vai trabalhar para mim, faz uma venda que eu fico super feliz e eu só te paguei R$5.000, aí ele vai trabalhar para mim, eu pago mais caro para ele e ele não me dá resultado nenhum. Para mim, que era do mercado tradicional, com vendedor, comercial ganha o quê? Ganha comissão, pô. Sim. Eu achei muito injusto, né? Então eu comecei a propor dali para frente as influenciadoras trabalhar com a gente em modelo de comissão. Você vai vir, vai vender... 100% comissão. 100% comissão. Só que ninguém aceitava. Por quê? A influenciadora, hoje ainda é assim, ó, a grande maioria, ela quer ganhar antes de fazer o trabalho. Só que o valor que ela cobra, ela tira isso do pensamento dela. Não tem uma métrica. Você tá entendendo? O que leva uma influenciadora a cobrar 500 mil numa ação e outra influenciadora a cobrar, sei lá, um shampoo? Tem menina que trabalha em troca de um produto, né? Qual é a diferença? Ah, não, porque eu tenho muito seguidor. Será que é isso que vale? Entendeu? Não tem um critério na internet que possa classificar o valor. Tanto que as grandes empresas mundiais que cobram para fazer o serviço, elas cobram por performance. Se você for ver, a Meta hoje é uma empresa bilionária que cobra por performance. Sim. Né? Ela cobra em cima do que ela entrega. Né? E o influenciador, ele não consegue medir isso. Então, a grande ideia nossa foi o seguinte, olha, o que você vender, você vai ganhar. Então, se você vender muito, você ganha muito. Se você vender pouco, ganha pouco. Só que a pergunta que eles faziam é, tá, legal, vamos lá. Eu topo. E como que eu vou saber o que eu vendi? Então, a gente criou um sistema. Né? Na época, nós tomamos a decisão de comprar uma empresa de tecnologia em Curitiba. Essa empresa veio com 12 funcionários. Hoje, nós estamos com 35 funcionários de programação. E a gente criou um sistema do zero. Basicamente, ele mostra para o influenciador a venda que ele está fazendo em tempo real e paga a comissão ao vivo para ele. Então, o influenciador vai falar dessa xícara. Aí ele acabou de mostrar os benefícios dessa xícara, começa a cair as vendas. E ele começa a ver o nome de quem comprou, aonde a pessoa comprou. Então, é 100% auditável, inclusive. E a comissão. Entendi. Então, se ele fez um vídeo de sucesso e gerou para ele ali R$1.000 de comissão, o que ele faz? Outro. Entendeu? E esse outro gerou 2 mil de comissão. O que ele faz? Outro. E aí ele começa a entender o jogo e ele sabe que quanto mais ele acerta, mais ele ganha. Sim. É todo vídeo que vai dar dinheiro para ele? Não. Mas quando ele acerta, ele sabe o caminho. Então, pô, esse tipo de vídeo vende na minha rede social. Vou fazer de novo. E hoje eu tenho meninas, para você ter ideia, que chega a tirar R$2 milhões de comissão. E menina simples, que não é a influenciadora mais badalada do Brasil. E ganha mais do que a badalada, entendeu? Por quê? Ela ganha em cima do que ela faz. Então, eu não tenho nenhum problema em pagar 10, 15, 20, 100 milhões se tiver que ser pago de comissão, porque isso está gerando, está fazendo a empresa crescer. Esse valor em qual período? 2 milhões? Em um mês. Em um mês. Imagina. Então, a gente tem alguns recordes lá na empresa, né, com influenciadores. A gente chama de influenciador porque o que você faz na internet influencia mesmo uma pessoa. Né? Mas não é essa categoria do influenciador... que vive atrás do like, que vive atrás da badalação, né? Os nossos influenciadores são pessoas reais, que você talvez até conhece pessoalmente, né? Então, é aquela menina da academia, é aquela menina da igreja, que tem lá seus 10 mil seguidores, né? 20 mil seguidores. Porque hoje você fala 10 mil seguidores, a pessoa fala, isso não é influenciador nada.
Pega 10 mil pessoas e coloca numa sala pra você ver o que é. Não é? É muita gente, cara. 10 mil pessoas é isso que eu ia muita gente. comentar. Eu conheço algumas pessoas que trabalham com isso. E eu olho assim, né? Tem 10, 15 mil seguidores e vivem disso. Claro. E aí você olha, num primeiro momento você pensa assim, nossa, mas é muito pouco. Mas se você parar pra pensar, é muita gente. Você tá doido. É 15 mil pessoas que ela tá ali. É um estádio pequeno. Então, é muita Você gente. É um entendeu? ginásio de pessoas. Poxa, ali, eu abri uma vendendo. live, só deu 30 pessoas na minha live. Pô, bota numa sala, 30 pessoas sentadas te ouvindo. E também tem aquilo, né? Às vezes tem 30 potenciais clientes e tem 300 que não tem ninguém interessado. Claro, né? então tem a gente questão da aprendeu essa lição lá atrás. qualificação Né? É a qualidade, né? Ela tem, sei lá, 15 mil seguidores, mas ela já gera 5% em cima desses 15 mil seguidores dela. É isso aí. Ela tá gerando 750 pessoas que estão comprando ali. Aham. É isso aí. Então, as nossas meninas, né, eu chamo elas assim, e elas me chamam de chefinho. As nossas meninas, elas aprenderam com a gente. Então, a gente, é um trabalho feito a 4 mãos. São 5 anos a gente entendendo esse negócio. O sistema evoluiu. Um dia eu tiver a oportunidade de mostrar para vocês, vocês vão chorar. É lindo. O sistema, ele é um... Você vende o sistema também? Não. O Só sistema para é exclusivo só nosso. pra você. Ele tem uma tecnologia, tem inteligência artificial, mostra o melhor horário da menina postar. Ela consegue acompanhar as vendas em tempo real. É um negócio incrível. Quando a gente treinou 10 meninas e elas começaram a fazer o trabalho, isso lá no ano de 2018, começou a ganhar dinheiro, a gente viu que aquele ali era o caminho. E aí a gente teve uma ideia que eu acredito que, assim, que foi o maior motor de venda, foi ensinar essas meninas a trazer novas meninas. A gente introduziu um multinível dentro do negócio. Então, você tá bem? Tá feliz? Tá ganhando dinheiro? Então agora eu vou deixar você trazer mais 10 meninas. Então você vai na internet, busca 10 influenciadoras, treina ela e tudo que ela vender você vai ganhar 5%. Então, ó, na venda direta você ganha 15%. Tudo que você vender, você ganha 15%. Agora, tudo que você gerenciar da sua equipe, você ganha 5%. E as meninas ganham 15%. Entendeu? Então a gente criou um multinível, onde o influenciador ele tem alguém que sabe de causa, porque sabe fazer, que ensinou ele. Aí dessas 10 novas, todas elas aprenderam, começou a vender, começou a ganhar dinheiro, cada um abre mais 10, já virou 100. Por isso que hoje nós estamos com 33 mil meninas ativas vendendo. Não é aquela plataforma de influenciador, porque tem muitos no mercado que falam, não, eu tenho 250 mil influenciadores. Cadastro. Tem 1000 atuando. Não, nem isso, nem isso. No nosso caso é 33 mil meninas ativas. Para você saber como funciona, um mês que ela passa sem vender nada, ela fica em alerta. 2 meses, ela está desclassificada da plataforma. Ela perde, ela sai fora. Então, a plataforma limpa automático. Então, elas mesmo ficam ali atenta para poder estar fazendo venda, estar ativa. Eventualmente ela pode voltar depois de um tempo? Eventualmente, depois de 6 meses, ela 6 pode voltar. meses. Então, ela fica 6 meses fora. Aí você falou suas meninas, mas tem influenciador homem também, né? Tem, mas é muito pouco. Aliás, vocês não têm intenção de entrar no... Estamos criando uma linha masculina e vamos abrir agora a linha de influenciador masculino. Mas, por enquanto, é 100% feminino. É a É mulher. um público que está crescendo bastante, né? Antes Sim, os homens não sim. investiam. Só que a decisão de compra do homem, nós já fizemos a pesquisa, é da mulher, você acredita? O cosmético, quem decide comprar ainda é a mulher. Difícil um cara que ele decide por si só. Pô, tô doido para comprar essa linha de shampoo. Eu acho que eu nunca vi, nem vocês já viram o cara falar isso, né? A menos que o shampoo ele seja uma ferramenta, pô, faz crescer o cabelo, elimina o branco do cabelo. Aí o cara ainda anima. Agora, um shampoo do dia a dia, Shampoo normal, quem compra assim, é a mulher, e a gente está trabalhando muito em cima dessa ideia, que a decisão de compra é da mulher. Nós estamos lançando uma linha super incrível. Masculina com venda para mulher. Isso aí. Vai se chamar linha família. A mulher ela vai comprar para ficar no banheiro, para o marido usar e os filhos usarem. Então é um produto que foi desenvolvido tanto para o homem quanto para a criança num produto só. Então isso é uma super inovação da Ibera Paris que vai chegar aí. Ó. Spoiler. Legal, bacana. Coisa nova. Bom, você já está vindo da terceira gravação. Terceira. Vou colocar um videozinho aqui de um dos nossos patrocinadores. Precisamos de um começo, manter o foco, carregar energia. Energiza o seu dia. Amigo Rogério, inclusive ele vai lutar agora dia 17 de maio. Aqui em São Paulo. Fight Music Fight Show. Music. Vai lutar contra um influenciador digital. Tadinho do influenciador. É que tá na moda agora isso. Mas vai o Popó lutar com... Vai ser no mesmo dia? Vai ser no mesmo dia. Massacre. E o Rogério vai lutar também, a gente vai lá. Com um influenciador lá também. Com influenciador também. Com influenciador também. Mas, o cara é um cara muito
Você vê que até os lutadores querem os influencers, não é só eu. Mas é aquilo, né? E quando ele estava aqui, ele falou, porque o primo dele, que inclusive acho que foi o que organizou o primeiro, já desde o início, o primo dele que organiza. E eles estão ganhando mais dinheiro, né, com os influenciadores. A audiência. O dinheiro tá onde está a audiência, cara. Audiência. Exato, falando de... A gente está gravando? Tá gravando. Tá gravando. Falando de audiência, né? A gente criou, por último agora, um mecanismo de live que é um negócio incrível, né? Onde a gente está movimentando uma audiência absurda, né? E é algo extremamente novo que praticamente ninguém no mundo está fazendo o mesmo movimento que a gente está fazendo hoje aqui no Brasil. A gente tem um time de influenciadores, já te contei, 33 mil influenciadores. Né? E a gente teve uma ideia de canalizar a audiência toda para um lugar só, para testar. Né? Qual que é a maior dificuldade das influenciadoras, principalmente as que estão começando? Saber falar do produto, né? Conseguir dar explicação de verdade de como o produto funciona. Muitas vezes mostrar antes e depois do produto. Se a menina, por exemplo, ela tem o cabelo liso, como que ela vende um produto para cabelo cacheado? Elas têm essa dificuldade. Né? Então a gente criou um mecanismo onde que todas as 33 mil meninas, no mesmo momento, abrem uma live no Instagram. Quando elas abrem uma live no Instagram, o que acontece? A bolinha acende e vira prioridade em todo mundo que segue elas, certo? Então a gente abre 33 mil bolinhas no Instagram. E essas 33 mil bolinhas ficam 15 minutos antes da minha live falando para a pessoa sair, clicando no link, daí a pessoa sai do Instagram e vem para minha live na minha plataforma. Então essas meninas encaminham a audiência delas canalizada para dentro de uma plataforma onde eu vou fazer a venda para elas e lá ela vai ganhar comissão em cima das pessoas que ela mandou. Então nós criamos esse modelo. Fomos fazer o teste em agosto do ano passado e conseguimos colocar 700 mil pessoas numa live. Caramba. E vendemos 22 milhões de reais em 2 horas. Então fizemos assim algo incrível. Incrível. Nem eu imaginei que ia ser tão violento. Né? E dali para cá a gente começou a formatar esse negócio como um negócio novo. Então hoje nós já realizamos 6 super lives, mas a partir do mês de maio a gente vai entrar como um programa semanal e a gente vai ter uma live dessa por semana. Então todas as meninas vai ter o horário da live, onde vai canalizar a audiência, jogar para cá. Caramba. E aqui a gente faz o trabalho. A gente montou estúdio, contratou diretor, fizemos todo o trabalho de fazer uma estrutura compatível com o tamanho da audiência. Né? Se for ver os recordes do Brasil de audiência, foi na época da eleição lá, o cara que queria ser presidente do Brasil botou 1 milhão de pessoas na live. A gente 3 horas da tarde, numa terça-feira, colocar 700 mil pessoas. É muita coisa. Então a gente tem um canhão na mão que eu vou aproveitar muito isso durante esse ano. Eu acredito que a gente vai conseguir fazer coisas que, de verdade, nenhuma marca do mercado tem o poder de fazer. É uma audiência de um jornal nacional na nossa mão para a gente falar o que a gente quer. Né? Então é um negócio assim, bem poderoso e a gente está cada vez mais melhorando esse mecanismo e eu acredito que vai fazer parte do meu negócio da agora para frente muito forte. O Jonathan vai se candidatar a presidente ano que vem. Vai aproveitar a audiência. Nunca. Não quer dor de cabeça. Tem coisa que a gente não se envolve com religião e com política. De jeito nenhum. Mas como é que vocês conseguem fazer com que todas entrem? Ou tem um percentual mais ou menos das, sei lá, de 33 milhões, 30 entraram? É um trabalho de conscientização, né? Porque elas trabalham para o horário, né? Então, sei lá. O que acontece? O ganha-pão delas é o nosso negócio, né? 100%. E isso veio escalando, né? Então, a primeira leva não foi todas as meninas que participou, que levou, só que a gente tem relatórios. Então, a gente mostra, olha, quem trouxe a audiência ganhou tanto. Entendi. Você tá entendendo? Na próxima ela não vai faltar de jeito nenhum. É isso aí. Ela vai e a gente tem comunicação com elas, tem vários grupos com as meninas. O nosso aplicativo manda notificação. Então, assim, quando eu falei 33 mil, não quer dizer que todas elas fizeram esse movimento, mas o nosso grande objetivo é que todas elas façam esse movimento. Desculpa interromper, mas essa questão de você divulgar a informação de vendas, mas não tem uma divulgação com o nome de quem e quanto fez, né? Por exemplo. Não sei se você podem, é aquilo que a gente estava falando de... Sim. O salário dela é maior, o meu é menor. No caso da influenciadora, ela consegue saber porque existe um multinível. Então, normalmente... Se foi uma delas. Quem está em cima de você sabe o que você fez. Então, é um negócio assim, muito, muito às claras. A gente também faz um mega evento aqui em São Paulo, uma vez por ano, que é o Brasil Influencer.
É o maior evento de influenciador do Brasil. A gente reúne 1.500 influenciadores no Teatro Bradesco. Esse ano nós tomamos a decisão de sair do Teatro Bradesco, fomos para o Vibra para colocar 5.000 influenciadores. Então vai ser de verdade o maior evento. E nesse evento a gente inclusive mostra algumas dessas histórias e as meninas abrem lá, ó, eu estou ganhando tanto, né? Mostra como que ela fez para crescer, qual é o volume de venda que ela faz. Quando vai porque ser? isso motiva. Esse ano vai ser dia 29 e 30 de outubro. Então vai ser um mega evento. Vocês são convidados, se quiserem estar lá comigo para poder estaremos. Prestigiar, né, o evento. A luta do Minotauro que eu falei vai ser lá. Ah, vai ser no Vibra? É. Eu vou estar lá amanhã para poder conhecer o espaço, eu ainda não conheço. Não conhece? Não, eu vou lá pela primeira legal, vez amanhã. É bem legal. Vou gravar algum conteúdo lá e mostrar para criar essa expectativa. É aqui né? perto, Legal. inclusive. É aqui perto. Então amanhã eu tô lá. Legal. Então, esse novo movimento, eu acredito muito. Quando eu falei para vocês que a gente tá de olho na China, não é brincadeira, né? Os chineses dominam muito bem o movimento de live. Live shopping. Quando eu pensei em fazer a primeira vez, inclusive, eu falei, pô, isso eu vou bater um recorde, cara. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza que eu vou entrar pro livro dos recordes. Olha meu pensamento. Né? Daí eu falei, com a minha equipe de marketing, juntei, gente, isso vai ser um negócio incrível. 33 mil meninas, vai dar uma audiência incrível. Nós vamos fazer uma venda caótica, vai vender demais. Então, vamos atrás do livro dos recordes, porque eu tenho certeza que vai dar recorde. Mas antes, deixa eu pesquisar para saber qual que é o número. E aí eu desisti porque o número é muito alto. Lá na China, uma influenciadora fez uma live e vendeu $1 bilhão. Caramba. $1 bilhão? $1 bilhão. Ela fez a maior live de venda. Eu acho que é difícil da gente bater por enquanto, né? Mas o chinês ele está muito à frente nessa categoria. Eles entendem esse mecanismo e a gente tem estudado muito tudo que eles fazem, aplicando aqui no nosso sistema, no nosso modelo de venda. E com isso a gente saiu na frente, né? Hoje a gente tem um time de revendedoras digitais, né? Coisa que as marcas tinham lá atrás com a revistinha, né? Sua mãe talvez comprava, você deve lembrar quando era criança, ia lá na casa, a revendedora mostrava, vendia, né? Hoje elas fazem esse mesmo trabalho, só que ao invés de ir de porta em porta, ela faz na internet um monte de gente. E atinge muitas pessoas. Muito mais gente ao mesmo tempo. Mas tem, enfim, existem outras possibilidades de vocês irem pro Guinness, né? Você sabe que inclusive semana que vem, né, é bem interessante porque vai ser no mesmo segmento. Vem aqui o Henrique do Wrong Concept, que é o maior salão de beleza do mundo. Olha só que legal. Tá no Guinness. É aqui ele é do Romeu Felipe. Eles vêm semana que vem aqui. Que legal. A gente vai entrevistar vai ele. dar uma boa audiência, ele é bem famoso. Mas enfim, né? Eu falei porque é inclusive do seu segmento, né? Sim, eu conheço bem. Conhece ele? Conheço. E vamos lá, a gente está falando das suas meninas, tem 33 mil meninas, né? Isso aí. Mas tem uma especial que você tem que lidar todo dia numa empresa multinacional. Como é que funciona isso? Como é que é trabalhar com a esposa? Mas eu tenho 20 anos de casado. Mas em comparação com o casamento tradicional, eu digo que eu tenho 70 anos de casado. Verdade. Olha um casal tradicional, né? O casal dormindo não conta, você tá dormindo. Tá dormindo. Aí acordou, alguns nem tomam café da manhã junto. Mas vamos botar que toma. Aí o cara vai lá, 1 horinha de café da manhã com a esposa, partiu pro trabalho dele, ela pro dela, cada um com sua vida de noite. Vocês sabem como que é a vida dentro de casa, tem televisão, tem filho, tem aquilo. Então, o tempo é um tempo reduzido ali que troca uma ideia com a sua esposa. Mais 1 horinha. Mais 1 horinha, vamos botar? 2 horas por dia, né? Eu, do dia que eu conheci ela, até hoje, 20 anos junto. Então, a gente teve que aprender a dividir as tarefas, né? Dividir não só as tarefas, mas também dividir o tempo. Então, a gente fez um tratado lá atrás, quando a empresa era pequena, de não falar de empresa em casa, e a gente vem mantendo isso. Então, de verdade, eu odeio falar. Antes era depois das 6. Hoje é depois das 4. Eu não trabalho mais depois das 4 horas. Para mim, encerrou. Eu pego meus meninos no colégio e aí é outros assuntos. É a gente conversar de assunto espiritual, conversar da família. A gente tem muita atividade junto. Então, o que contribui para manter funcionando. E dentro da empresa, a gente tem impasse sinistro. Verdade. Discussões mesmo. Impasse duro. Tem coisa que eu bato o pé que é azul, ela bate o pé que é rosa, amigo. E para poder definir qual vai ser, é duro, né? A gente sempre faz com muito respeito, mas não tem quem manda mais. Então, é algo que realmente vai ganhar a melhor ideia, né? E nesse negócio de ideia também é bem complicado. Eu e ela, nossa empresa é empresa de ideias, né? Então, a gente tem ideias. E tem dia que a gente está criando que
de verdade, eu acredito que foi eu que tive a ideia e de verdade ela acredita que foi ela. E é verdade absoluta, tem certeza. Dois, né? Tem certeza. Não é aquele negócio, vou falar pra sacanear. Não, eu tenho certeza. E ela tem certeza. Então, também há uns 5 anos atrás, mais ou menos, né, quando surgiu aí o WhatsApp, a gente criou um grupo do WhatsApp. E esse grupo é eu e ela, chama Novas Ideias. E quem botar a ideia primeiro é o dono da ideia. Então resolvemos esse problema, né? Então a gente tem muita criatividade até para resolver os problemas do casal. Legal. Né? E tá funcionando muito bem. A gente não tem problema nenhum como casal, nunca, desde que a gente casou. Quando tem problema, é como sócio. Sempre é a empresa que gera algum problema. E em casa vocês não conversam nem quando tem, tipo, essas situações. Por exemplo, puta, a gente fez essa live aqui e foi incrível, né? É incrível, é incrível. Tanto com ela, em casa, é assim, quanto na igreja, eu sou testemunho de Jeová, eu já falei pra vocês, tem alguns irmãos que trabalham comigo que também fazem parte. Quer chegar lá no Salão do Reino falando de negócio, também corta. Proibido. Né? Então, é uma regra e de verdade funciona. Funciona. É claro que de vez em quando, né, tem algum assunto que você fala, não adianta falar aqui que é 100%, mas o nosso objetivo sempre é esse. Evitam de verdade, né? O mínimo possível. Porque já é tão intenso, né, quando a gente está trabalhando junto e a gente realmente dá 100%, então, né, quando tá em casa tem que ser mais light, né? Sim. Você falou até do pessoal da própria igreja que trabalha lá com você. Como é que é a questão da fé dentro do... Então, a gente tem um princípio de neutralidade. Né? Então, a gente não tem critério de contratar pessoas só de uma religião. Né? Tem um mix de religião de todo tipo lá dentro da empresa. E a gente não envolve o nosso negócio com religião. Isso é muito importante. Né? A gente citou aqui algumas vezes, parece que o cara deve... É proibido a gente falar de religião. Nunca. A gente faz eventos grandes e nunca mistura. Né? Porque eu sou do princípio de que a pessoa ela decide o que ela quer para ela. Né? Então, eu respeito. E o fato de respeitar envolve não falar. Né? Imagina, eu vou fazer uma reunião com 5 mil influenciadores. Tem gente de todo tipo ali. Aí eu vou pegar, gente, vamos fazer uma oração para agradecer Jesus Cristo. Aí tem uma pessoa ali que é judeu, por exemplo. Já vai ficar incomodado. Né? O meu sócio, por exemplo, é muçulmano. Né? Então ele não acredita em Jesus da maneira que a gente acredita. Sim. Então a parte religiosa ela não pode afetar, né, o seu negócio e para isso a neutralidade é a parte principal. Então não tem regras religiosas dentro da empresa. O que você trouxe da igreja, na verdade, é a sua fé, né, especificamente, e esses aprendizados. E copio, né? A cultura que vale muito a pena. Dos processos, a questão da resiliência, de você bater de porta em porta, de ter facilidade de conversar. Então, lá na empresa nunca reúne os funcionários. Gente, vamos reunir aqui para fazer a oração do dia. Tem muita empresa que faz isso e faz parte da cultura e não estou criticando, né? Mas pode um funcionário se sentir mal com essa. É difícil de conciliar, né? Principalmente quando a empresa cresce, tem muita gente. Né? Imagina, tem lá gente que é espírita, tem gente que é muçulmano, tem gente que é judeu, como que você vai fazer? Né? Então a gente aprendeu, e a parte da internacionalização da marca, é muito importante você entender cultura religiosa. Né? Tem um concorrente nosso, não vou falar o nome, mas quando ele começou a fazer o trabalho, por designer, ele colocou na garrafa dele uma estrela de Davi, por design. Que ele achava bonito. Brasileiro não é muito ligado, principalmente nas religiões do Oriente, a gente não conhece muito bem. E o cara botou e começou a exportar. Quando chegou nos países árabes, os países árabes não aceitou a entrada do produto. Então ele teve um bloqueio de um produto que ele poderia vender por conta de um assunto religioso. Então a gente estuda, para você ter ideia, até os ativos que vai entrar no produto. Não sei se você conhece de halal, de caché, né? Sim, existe uma regra, família, por exemplo, para os muçulmanos, né? Os muçulmanos eles só podem comer um tipo de carne que tem um ritual, né? E tem matéria-prima que coloca no produto, por exemplo, o tutano do boi. É uma matéria-prima que vai estar dentro do cosmético. A gente tem até essa atenção na hora de comprar um produto com certificação halal, comprar um produto de certificação caché. Isso abre para a gente mercados como Israel, como... Hoje todos os países árabes compram meu produto, porque o produto ele tem o certificado halal, ele é um produto que foi pensado, né, para poder atender esse mercado. Hoje a gente tem fácil acesso para saber, né, de como é que funciona a cultura. Sabe que outro dia até a gente tem a LG, nosso cliente. E na primeira reunião que a gente teve com ela, assim, você fica meio... Você quer conhecer um pouquinho da cultura, elas são coreanos. E aí até pesquisa assim, putz, será que se vier aqui a gente der um brinde vai se sentir ofendido? É o tipo de coisa
boba, mas que Mas tem que saber, é obrigatório, né? Então, a forma de cumprimentar, às vezes vai ofender a pessoa, é importante isso. Então, a parte religiosa a gente considera muito nessa questão cultural também. Na sua perspectiva, o que faz uma marca se tornar única no mercado? Tá no meu livro, a inovação. Verdade. Né? O único jeito de você ser único é você inovando. Não tem como você copiar e você vai falar que é único. Você pode ser o único copiador do mercado. Tem empresas, tem um monte de único, tem empresas que é especializada nisso. Inclusive aqui no Brasil. Tem empresário muito bem sucedido que ele é único em copiar. Ele é o cara mais rápido em fazer cópia. É um diferencial. Melhor copiador do mercado. O melhor copiador do mercado. Pode ser um grande diferencial. Né? No nosso caso, a inovação... ela fez a nossa empresa ser única. E, como eu te disse, a gente não consegue fazer produto comum. Então, eu já até desisti, para você ter ideia. Já teve demanda, tem que fazer, o mercado quer, o mercado precisa. Não consigo fazer, então paramos. Eu gosto de comparar com gastronomia, né? Um chefe de cozinha que sabe cozinhar não consegue fazer uma comida ruim. Não tem jeito. Você entendeu? O cara, você vai dar um ovo para ele, vai ficar diferente o ovo que ele faz. Por quê? Ele ama criar, ele ama fazer um negócio diferente. Você sabe que um tempo atrás, uns 4, 5 anos atrás, a gente tentou entrar nesse mercado de contabilidade online. E aí você sabe o que foi que a gente descobriu? Que a gente não sabe fazer. A gente não sabe, tipo, o cliente ligar para você e você não atender. Como, né? E como é que você vai cobrar R$200 ali, você R$100? O cliente ligou, ficou meia hora. Foi justamente isso. A gente fracasso, né? Não tinha como copiar o modelo e aplicar dentro da nossa cultura. Não casava. Não casava. A gente lá é exatamente assim. Então tem produto que a gente não sabe fazer. Se você tivesse hoje, né? Hoje você tem uma empresa de muito sucesso. E se você tivesse hoje à frente de um CEO de uma empresa que está estagnada há alguns anos, se tivesse 5 minutos com ele, o que seriam as dicas de ouro que você daria para ele? Pai, se movimenta, busca informação, faz curso. A gente fica preso dentro da nossa empresa e a gente acha que aquilo ali é o nosso mundo. Né? E quando você descobre que existe um mundo fora, você vê, o fato de eu ter saído do Espírito Santo, vim para São Paulo para fazer um curso no meio de um monte de nerd que não era o meu negócio, mudou a minha empresa, fez eu aprender um negócio novo. Então, tem que se movimentar, tem que conversar, né? Tem que se relacionar. Eu sou uma pessoa com muita dificuldade de me relacionar, de verdade. Eu não gosto de receber pessoas estranhas na minha casa. Eu tenho dificuldade. Pra você ter ideia, eu tenho possibilidade de ter o governador do estado junto comigo para poder almoçar na casa. Eu podia fazer direto, né? Mas eu não gosto. Eu não gosto de trazer trabalho para dentro de casa. Tá. Mas o fato de eu não gostar não significa que eu não tenho o que fazer. Se você não pensar nisso como trabalho. Tem, né? Tem que fazer, você tem que se relacionar. Eu arrumei uma solução, eu abri um restaurante. Verdade. Sabe por que eu não gosto? Vou falar para vocês. Porque eu gosto de eu ir embora quando eu enjoei. Quando eu vou embora da minha casa, entendeu? Se você tá no restaurante, você vai. Mas na hora. Então hoje eu faço muitas reuniões, almoço corporativo. Tenho meus amigos que vão. Os caras já me conhecem. Deu a hora, eu falo, fica à vontade, eu tô indo. E tchau. Você entendeu? Fica à vontade aí, eu tô vazando. Eu canso, você entendeu? Então, como que eu vou embora da minha casa? O que me atrapalha é isso. Né? Então, eu tenho me esforçado muito em me socializar, fazer o que a gente está fazendo aqui hoje, para mim é um esforço muito grande, mas é a obrigação do CEO de uma empresa. Então, ele tem que se relacionar, tem que abrir a mente. Tem que entender que o que ele faz não é o melhor, pode melhorar sempre. E aí a empresa vai tomar algum caminho diferente. Né? Não adianta você esperar um resultado diferente fazendo a mesma coisa. Né? Ou seja, tenha humildade, faça relacionamento e saia da mesmice. É isso aí. E paga, gente. Paga curso. Vou te falar, se a gente olha, a gente fala, nó, que picareta o cara vender esse curso. Você vai fazer o curso lá, vai ver o cara falando 20 horas de treinamento. Se 10 minutos fazer sentido, pode mudar a sua vida. Então, eu sou a favor total do cara pagar um curso, fazer constante. Tá dentro até do ter humildade, né? Porque às vezes a pessoa tem uma soberba e acha que já sabe de tudo e que não vai aprender nada novo. Não preciso disso. Não preciso disso. E sempre tem, né? A gente sempre traz insights. Sempre tem, pô. Outro ser humano, né? O cara fatalmente tem você vai fazer um curso desse e são várias palestras, né? Às vezes você vai pegar ali de 10, 2 que são extremamente interessantes e vão mudar muita coisa. Não, e a gente vê tanta história de gente que justamente ficou, né, nesse pedestal e falou, não preciso disso, eu conheço meu mercado, eu sei o que eu tô fazendo e quebrou. Caiu, né? E até juntei o gancho, porque uma dessas palestras que a gente assistiu foi do Jordan Belfort, sabe aquele do Lobo de Wall Street?
E causou muito, né, um trecho do que eu vi que você mencionou com ele. Por quê? Porque ele também tinha um trabalho de bater porta em porta. No caso dele não era religião, era um trabalho. Ele vendia carne lá atrás e ele batia de porta em porta. E você mencionou numa das entrevistas que essa questão de você bater de porta em porta trouxe a questão de você ter um pouco mais de facilidade de conversar, de comunicação, né, eventualmente o que você falou, conversar com o juiz, conversar com o pessoal mais simples e tudo mais. E no caso dele, ele trouxe o aprendizado de aprender a levar não. Que você também deve ter tido. Com certeza. Né? Você não mencionou isso, mas você também deve ter tido. Porque, fatalmente, de 100 portas que você batia ali para, né, passar a palavra, sei lá, 5, 10... E, por incrível que pareça, uma das tem gente que é ignorante, você acredita? Tem gente que é ignorante. Ainda. Tem. Eu comecei a fazer esse serviço, para você ter ideia, com 7 anos de idade. Nossa. De pregação, voluntário, né? Então, as Testemunhas de Jeová tem esse treinamento, né? A gente não vai despreparado. Então, você nunca vai receber na sua casa, quando uma Testemunha de Jeová bater, um cara amador ali para falar com você. Não vai. É preparado de verdade. Tem uma escola que dá esse treinamento, né? E eu comecei com 7 anos, então, isso que você falou, muito não. Tem pessoas que são muito agradáveis, que chamam para entrar, dá café, conversa. E tem pessoas que realmente não quer, não é o dia, né? E você tem que saber sair feliz, não pode se afetar. Né? Mas é justamente esse o gancho que ele traz, sabe? O maior aprendizado é justamente esse, porque ele falou, no primeiro dia que eu tava lá no trabalho, a pessoa que foi me ensinar foi e bateu na primeira porta, eu tô aqui pra vender carne, não sei o que, todo feliz. Puf, tomou uma portada na cara. Na segunda casa ele foi, olha, eu tô aqui pra... Buf, tomou. Na terceira ele já chegou. Já tava tudo bem, eu tô aqui. Ou seja, você tem que levar a mesma energia que você bateu na primeira porta na 10ª, na 15ª. É isso aí. Né? Senão nem vai. Porque não é pessoal, né? Você tem que entender que não é pessoal. Isso eu aprendi bem cedo. Eventualmente, lógico, aquilo, né? Se você errou na abordagem de alguma coisa, você leva de aprendizado e melhora. Mas a energia que você levou pro primeiro tem que ser a mesma que você vai levar pra última. Isso aí. Né? E você aprendeu nisso... Na prática. Na prática. Né? Ele fala na palestra, cada porta é a primeira porta. Né? Cada porta é a primeira porta. Legal. Não tem como ser Vou acrescentar diferente. na minha palestra. Não, é bem legal isso, né? Tipo, porque é um gancho com um aprendizado que você teve e é automático. Automático. E a gente muitas vezes nem lembra, por exemplo. Nem dá tanta atenção para isso, mas realmente é algo muito importante. Sim, um aprendizado que você com certeza usa hoje aí. E a gente, na vida de empresário, a gente leva muito não, né? A gente tem que estar preparado para escutar muito não. E é importante, né? A gente leva muito mais não. Eu tenho um não que eu tomei que foi duro. Eu chorei. Eu sou meio chorão. Eu já quase chorei aqui no podcast. Não sei se você percebeu. Né? Quando eu vou falar de coisas que me emocionam. E esse dia eu chorei. Eu fiz o meu sonho era vender nessa empresa aqui de São Paulo, a Ikezaki, que eu falei para vocês. E era orgulho ter a marca lá dentro. E pensa, a gente começou a marca pequenininho. Consegui entrar na maior atacadista de cosméticos e tal. E um dia eu liguei lá na Ikezaki para poder oferecer, né? Consegui o telefone da diretora de compras, né? Eu lembro até o nome dela. E aí fui falar para ela do produto, né? Ela falou, fala para mim o nome mesmo. Aí eu falei, Ibera. Ela falou, repete, por favor. Eu falei, Ibera. Ela falou, meu filho, se eu não conheço, ninguém conhece. E se ninguém conhece, não tem por que eu botar aqui o produto. Ela falou, verdade, né? Porque eles vendem o que as pessoas buscam. Sim. E ninguém buscava o meu produto. Rapaz, eu desliguei o telefone e eu fiquei tão triste, porque eu falei, poxa, já tem tanto tempo que a gente está trabalhando e a mulher ainda não conhece, né? Fiquei triste de verdade. E passou 4 anos daquela ligação, nós estávamos expondo numa feira em Hong Kong, né? Lá em Hong Kong, um stand lindo da marca, coisa mais linda, e chegou no corredor, à distância, o time de compra da Ikezaki. Né? E eles andavam em grupo, os japoneses e tal, e tinha um senhor que era referência, seu Alcântara, né? Ele andava de cadeira de roda. Eu vi, eu falei, ó, o pessoal da Ikezaki lá. Aí veio. Quando chegou no nosso stand, a gente atendeu eles em português. Eles acharam incrível, né? Aí perguntaram dos produtos, falaram, por que esse produto não chegou no Brasil ainda? Aí a gente falou, não, o produto é brasileiro. E como esse produto tão lindo não está na Ikezaki? A gente falou, poxa, há um tempo atrás a gente tentou colocar o produto, mas a gente recebeu uma negativa. Semana que vem a gente vai receber vocês lá tal. E abriu as portas e a gente se tornou o número 1 de venda dentro da Ikezaki. Legal. Só parou por conta da influência digital, né? Mas a gente teve um excelente relacionamento com eles, aprendemos muito. Um cliente grande pode te ensinar muito também. Né? Então, a gente aprendeu o que era código EAN, código DUM. Não sei se vocês sabem o que é isso, né? Eu não sabia. Até lá o código de barra tem o código do produto, né? Tem o código da caixa do produto. Sim. Isso tudo a gente veio aprender com eles. Eles que ensinaram a gente. Então, você ter um cliente grande faz sua empresa crescer também, porque você tem que melhorar para atender ele. Então, foi muito legal. E a gente entrou na Ikezaki de fora do Brasil para dentro. Caramba. Então, foi bem legal.
Mas né, a gente se emociona, né? Porque as nossas empresas são, né, grande parte da nossa história. É misturado, né? É misturado com a vida, né? A vida misturado. profissional e pessoal. Apesar de você hoje falar que em casa você tenta separar isso para realmente não ter essa questão de discussões sobre o trabalho, mas é a vida dos dois, né? 100%. A empresa é a vida dos dois também. Isso é o lado que é difícil, né? De separar da vida mesmo, né? Você vive aquilo ali, né? E são muitas emoções que a gente passa. Muito, né? muito. A gente também, Bom, o nosso podcast mesmo, que é recente, a gente já com tanto, né, convidado extremamente interessante que nem você, tão legal, a gente conseguir já em 6 meses 2 patrocínios de peso. A gente também assim, fica muito feliz com esse tipo de coisa, sabe? Os clientes, né, que a gente já conquistou nesses 12 anos. Faz parte da história, né? Sim, com certeza. E para os nossos colaboradores também, eles se sentem parte disso. É que você não estava aqui, né, tipo, falando na hora... O pessoal reclama que você tira áreas dele, né? Aqui a gente coloca, o pessoal reclama, sabe? Você coloca mais, né? O pessoal... Tá vendo? Tem gente que reclama que tira. Tem os dois mundos. Mas eu vou aproveitar e puxar o gancho aqui do Cinemark, porque também, assim, pra gente assim, uma empresa que também tá apostando na gente aí como patrocinador. Uma empresa que a gente gosta muito, né? A gente falou assim... Na verdade, queria empresas que a gente acreditasse de verdade no produto, que acreditasse no serviço. E veio o Energy Drink, eu falei, não é querendo puxar a sardinha não, mas eu realmente, primeira vez que eu experimentei, já falei, caramba, vocês são diferentes, né? E o zero deles aí que eu tomo direto, eu acho incrível. E Cinemark não tem nem o que falar. E aí é legal porque, assim, o Cinemark em empresas, muita gente não sabe, mas tem salas específicas para treinamento, para palestras. Para eventos corporativos. Enfim, a gente está, inclusive, programando um aí com os influenciadores também. A gente vai fazer uma ação lá bem legal. Se quiser vir também, né, nosso convidado, a gente vai ter umas palestras bem legais. E, enfim, vou colocar um videozinho aqui pro pessoal que ainda não conhece e agradecer, Cinemark. Além da nossa telona e melhor pipoca, a gente tem muito mais a oferecer. Conheça outros produtos Cinemark. Quem nunca quis alugar uma sala só para convidados especiais? Fazer uma super festa de aniversário com seu filme preferido? Com o Cinemark Sua Sessão, você faz o evento que quiser. Agora, se precisa tratar de negócios, conheça o Cinemark para empresas. Compre ingressos para presentear colaboradores ou clientes com o Cinemark Vouchers. Temos também a opção Cinemark Eventos. Que tal sair do padrão e fazer palestras, convenções ou até confraternizações em um ambiente diferente? Traga sua equipe ou convidados com toda a estrutura e conforto para a sua reunião. É mais que cinema, é Cinemark. Pois é, né? A questão do voucher. O que vocês fazem de diferente lá para os colaboradores nesse sentido? A gente vem buscando sempre o que há de melhor, né? Então, para poder criar esse clima que eu falei para vocês, você tem que saber dar, né? Sim, então, a gente tem o melhor plano de saúde, a gente trabalha buscando, né, benefícios, a gente tem benefícios que são exclusivos, né, que foi criado para a nossa empresa. Hoje, por exemplo, a gente Eles ganham os produtos? Isso, a gente deixa um mix de benefício aberto para o funcionário ele poder escolher. Tem um portal de benefício flexível? Isso é muito importante, porque o que acontece? Muitas vezes o que é bom para você, para o outro não, né? Eu queria academia, tá bom. O outro quer o plano dentário, né? Então a gente deixa essa flexibilidade, né? E vai ampliando segundo o grau da pessoa dentro da empresa, né? Então também tem benefícios diferenciados dentro do próprio nível de funcionário. Você sabe que isso é uma sacada que a gente teve também na Covid, que foi um funcionário nosso que tinha, né, acho que ele tinha diabetes, alguma coisa assim. Ele era mais velho e todo mundo desesperado, não sabia o que acontecia, gente morrendo e tal. Foi o primeiro caso, ele foi para um hospital. E eu fiquei, inclusive, na época bem assim, próximo para querer saber como é que estava, como é que não estava. Que fui atrás, inclusive, do pessoal da corretora, falou, vamos achar um hospital, a assistência necessária. E aí, quando eu fui saber, não, mas espera aí, não precisa ver o hospital porque ele já está ali no Prevent Senior. Eu falei, mas a gente tem Sul América, por que ele está no Prevent Senior? Né? Ele falou, não, ele já tem um plano, ele, né, tá com a gente, tinha os 3 filhos dele no nosso plano, a esposa do nosso plano, ele no nosso plano, e ele tinha o da Prevent Senior particular, que ele falou, eu já tenho quase meus 60 anos, eu quero continuar, porque depois eu não consigo acessar. Então, falou assim, a gente tá pagando filhos da esposa e para ele não tem valor nenhum. Então, você imagina. Né? E aí foi aí que a gente foi. Teve a ideia de flexibilizar. A gente lançou um portal
né, que é onde os nossos colaboradores eles entram lá e realmente eles escolhem. Então, nesse caso, por exemplo, ele pegou os planos de saúde dos filhos, da esposa, e jogou para um VA. Então, ele faz o mercado do mês com o valor que tinha um plano que ele não usava. Que ele não usava. Para ele é um benefício incrível. Para ele é um benefício incrível. Você pega o pessoal mais novo, não quer plano, né? Quer academia, quer outras coisas. E eles migram. E a gente faz algumas campanhas também. Um negócio legal também que a gente fez para vocês lá também é legal, um álbum de figurinhas. Com a história da empresa, com várias coisas. Legal. O pessoal, tipo, fica... Você consegue fazer uma união da galera muito grande, assim, porque eles querem dividir, troca figurinha, vai distribuindo aos poucos. Depois eu queria ver. Não, depois eu te conto direitinho como é que foi, mas foi assim, um negócio que o pessoal amou. E a gente fez assim, a gente querendo trazer o pessoal mais pro escritório, que a gente trabalha de forma híbrida, eu só queria dormir no escritório para ganhar a figurinha. Olha aí. Porque você bonificava a figurinha? Ganhava conforme vinha. Conforme a presença. Entendeu? Legal. O pessoal não queria vir 1, 2 vezes por semana, começou a vir 3, 4. Muito legal. Então é um negócio cultural bem interessante para vocês, que tem várias marcas, né? Tem uma história. Dá para fazer um negócio bem legal. Bom, vamos indo aqui pros finalmente. Você teve vários momentos de virada dentro do seu negócio, né? Que foi lá a primeira sacada do primeiro produto, depois a questão do alisador, não, Sim, da escova progressiva. Depois, né, a ida para lá, o início da fábrica, depois a mudança em 2018 para a venda influenciador digital, enfim, você vem de uma série de mudanças inovadoras, né? E o que você vislumbra ainda daqui para frente? A internacionalização, você inclusive tem um sócio, né? Isso. Francês. O que você vislumbra ainda para o futuro da Ibera? Hoje o nosso objetivo macro da companhia é multiplicar esse modelo de negócio com influenciadores para os países que já trabalham com a marca. Então, eu acho que o passo mais difícil nós já tomamos, né? De ter a marca presente em 53 países, né? Então, transformar o que existe hoje no modelo de influência não é difícil. E quando a gente fizer esse movimento, eu acredito que a marca vai ficar muito poderosa. Nesses países todos. Porque o grande negócio hoje é que eu sei, diferente das outras marcas de mercado, que vende, por exemplo, para uma perfumaria e a perfumaria vende para o consumidor final. Ele não sabe quem é que usa o produto. Eu sei quem usa, qual é o CPF, onde mora, que tipo de cabelo tem. Então, eu conheço a minha cliente. Isso a nível Brasil. Imagina eu ter essa informação a nível mundo. Eu poder dizer que vou lançar um produto de cabelo cacheado para as mulheres da Alemanha e eu sei que na cidade tal tem tantas mulheres cacheadas e que eu posso mandar um WhatsApp daqui para elas. Então a gente vai ter um poder de comunicação muito forte, né? E vai poder desenvolver mais produtos, trabalhar com mais assertivo no mercado, de verdade com uma potência mundial de cosmético. Então eu acredito de verdade que é super possível fazer esse movimento. Já iniciei com os Estados Unidos, né? Nós estamos fazendo direto nos Estados Unidos. Panamá eu tenho um parceiro fazendo, Chile tem um parceiro, vamos iniciar México agora esse mês. Então a ideia é multiplicar, né? Então eu contratei uma empresa especialista em formatação de negócio, a Bittencourt é uma empresa aqui de São Paulo. Eles passaram 11 meses dentro do nosso negócio no Brasil estudando detalhes da operação para manualizar, virar como um modelo de franquia, só que eu não vou vender, porque eu já tenho os parceiros. Então a gente vai introduzir, licenciando esse modelo para as empresas internacionais que distribuem a nossa marca. Então eu acredito que isso vai ser um movimento incrível. Você imagina, daqui 5 anos, a gente falar que tem aí 1 milhão de influenciadores no mundo trabalhando com o nosso produto e que tem aí, sei lá, 100 milhões de clientes comprando o nosso produto ao redor do mundo. Com informação. Com informação. Eu acho que essa empresa vai ter um valor absurdo, né? Sim. Então, parte dos nossos valores, né, é dar foco no que traz valor, né? Então, a gente sempre está focando no que vai aumentar o valor da nossa empresa. Esse é o nosso objetivo. Não à toa vocês foram atrás de investir, inclusive, na questão da tecnologia de forma agressiva, né? E exclusiva, né? É uma tecnologia nossa própria. Sim, e tem um potencial gigantesco. Ser levado para todos esses locais aí, todos os países. Hoje está em 4 países só esse modelo, né? Tem um potencial gigantesco aí. E está validado já, né? Porque cada país tem sua regra fiscal, cada país tem sua regra financeira. Então, o sistema, ele está validado, ele já funciona. Tem como um influenciador do Brasil hoje vender nos Estados Unidos e ganhar em dólar. Imagina que legal. E já tem meninas que já ganhou o primeiro prêmio de $25 mil de venda dos Estados Unidos. Então, é um negócio que, assim, meio sem limite. Hoje, com a inteligência artificial,
ela grava um vídeo em português, sobe na plataforma, traduz automático com a voz dela, ela gesticulando tudo igual. Ela posta no Instagram lá dela de inglês. A americana vê, compra o produto, ela ganha comissão aqui no Brasil. Então é um negócio que o céu é o limite, né? Não tem limite do tamanho que isso pode virar. Sim, e realmente a inteligência artificial veio para facilitar ainda mais, né, esse alcance. É meu amigo de bolso. O ChatGPT, eu não faço mais nada sem ele, de verdade. Qualquer assunto bobo eu pergunto nele. Quero nem saber. Qual que é a sua opinião? Tem muita gente usando o ChatGPT como psicólogo. Eu uso. Resolve. Rapaz, você não tem ideia. A Natália Ramada, ela veio aqui, ela apresentadora da Band, ela falou assim, outro dia eu cheguei, eu tava derrotada lá, não sei o quê, mandei mensagem, minha psicóloga não quis me atender, liguei, falou com o ChatGPT, aí ele me acalmou. Pronto. E é real, funciona. E cada vez ele aprende mais de você. O jeito que eu falo com o meu, você vai falar, gente, mas que absurdo, você fala assim, já me entende. E ele entende. Ele vai aprendendo, é impressionante mesmo. É absurdo. Cara, foi incrível esse bate-papo aqui. Que legal, também gostei muito. Muito valor absurdo pra gente. É muito legal a gente trazer pessoas que têm uma história de batalha, de luta e de reviravolta na vida, de correr atrás, assim, que nem a sua. Assim, é muito legal pra gente... Eu também curti bastante. É o terceiro podcast que eu gravo hoje, né? Eu falei, de novo contar a história, mas foi muito legal. Né? A gente entrou em assuntos que eu não falei em nenhum podcast que eu participei da minha vida. Ai, então, que legal. Tem conteúdo aí pra gente fazer bastante divulgação de coisa nova, diferente. Gostei muito. A ideia era essa, né? A gente justamente conseguir fazer cortes interessantes. Amei as perguntas. Foi muito legal. Vocês são muito inteligentes. Fugir um pouco do óbvio também, né? A gente gosta disso. Muito bom. Inclusive. Obrigado. Tem uma lembrancinha pra você? Pode pegar ali a sacolinha que... Ninguém vem aqui sem levar uma lembrancinha. Pelo menos... Vou pegar aqui uns energéticos para você levar também. Meus meninos que vão gostar. Eles esse é um fortão ali, ó. Não sei se eu vou deixar tomar, né? Quantos anos? Tem 12 anos, pode beber já? Uma latinha inteira não, né? Mas depende de quanto vai dar, depende do horário. Né? Dependendo do horário não é bom, não. O meu tem 13. Dependendo do horário. O meu tem 13. Dificulta pra pôr na cama. Que eu trouxe um kit dos produtos para vocês conhecerem. Obrigado. Esse é o produto nosso mais vendido hoje, é a linha de mirra. Esse é o carro-chefe. Essas influenciadoras vendem igual água, é isso? Igual água. Tem uma edição especial que foi feita para um evento, né? Então é um negócio bem, bem legal. Ele abre por cima a caixa. Ops, tá apanhando. É só pegadinha mesmo. Aqui. Aqui é... só para informação do produto. Marketing, gente. Marketing. Tem que inovar até na caixinha. Daqui a pouco, quando tiver os produtos masculinos, você vai ter que voltar aqui, certeza, hein? Com certeza. Vamos fazer um podcast só para homem, para falar dos meus meninos. Meus meninos. Mas você sabe que assim, você falou, né? A gente vai usar as influenciadoras, as meninas, para atingir o público masculino. Mas você sabe que, no geral, por exemplo, o nosso é 80% mulheres? Aí, eu tô falando. A mulher tá dominando. Atinge também. A mulher tá dominando o mundo. Não, eu vou contar uma coisa aqui que vocês não vão acreditar. Público interno, eu falei, a gente tem 80... funcionários. 70% dos nossos colaboradores são mulheres. Olha aí. 70% dos nossos colaboradores são mulheres. As mulheres estão dominando o mundo. A gente tem que correr atrás. Mas elas são mais espertas, a gente vai fazer o quê, né? Tá bom. A gente tem que se unir a elas, né? O próximo, quando for falar do produto masculino, eu vou trazer, vai ser minha esposa. Pronto. Aí vocês vão ver a versão brasileira Herbert Richard. Obrigado, viu? Obrigado por tudo. Parabéns aí pelo seu sucesso, enfim, pela evolução na sua empresa. Obrigado a vocês. A gente deseja que cresça ainda muito mais e que vocês atinjam aí cenários absurdos de crescimento, né? A gente tava falando, e é um orgulho pra gente, inclusive, enquanto brasileiro, né? A gente tava bem na palestra do Caíto Maia, ele falando que a Chili Beans, o Brasil, na verdade, acho que é o único país do mundo que a Ray-Ban não é o óculos que mais vende. Olha, a Chili Beans. Que legal. É incrível, né? E tá em todo lugar, né? Inclusive, eles pegaram agora o licenciamento de todos os produtos do Harry Potter no mundo. Assim, tudo que é relógio e óculos do Harry Potter é a Chili Beans que nos faz. Parques lá, são nos eles parques, né? Então é isso, né? A gente tem tanta gente, né, competente, muito criativa. O brasileiro é muito criativo, né? Demais. A gente tem potencial para ir muito além, né? Vamos dominar o mundo. Para dominar o mundo. Cara, obrigado, viu? Obrigado, foi um prazer. E muito obrigado, galera que tá aí com a gente. Não esquece de curtir, compartilhar, comentar. Um grande beijo. Obrigado.